Tá ouvindo algum som muito alto ou tá de boa? Tô só ouvindo você, tá tranquilo. Ah, tá beleza. Eu tô confirmando aqui, é isso mesmo, pré-show agora às 14 e É. depois um pré-show da Ubisoft. Hum. Pré-show da Ubisoft às 15, aí o Ubisoft Forward, sei lá como fala, às 16, Gearbox às 6, Devolver... Peraí. Peraí, Devolver é 5 e Quando que é meia? o. Quando que é. Depois da Ubisoft é qualquer? Tecnicamente é o Devolver digital às 5 e meia e depois a Gearbox Software às Não, então, vai 18. ter a Ubisoft agora, né? Então, vai ter o pré-show. A Não, primeira coisa, o pré-show, que é o que a gente vai começar agora às 14, e ainda vai ter o pré-show da Ubisoft às 15. Isso eu Sim. achei estranho, tipo, a gente vai ter 2 pré-shows seguidos, velho. Caralho, é Entendi. muita enrolação. Mas enfim, aí depois da Ubisoft, qual que é? Gearbox? Gearbox, Depois da Gearbox? Devolver e depois Devolver Games vai ser legal, hein? Beat. Mas na verdade é que eles colocaram a ordem errada aqui, eu acho, no site. Pelo que eu entendi, é primeiro Ubisoft, depois Devolver e depois Gearbox. Porque, ó, às 16 horas, Ubisoft. Aí, embaixo, às 18 horas, Gearbox. E embaixo disso, Devolver às 5 e meia. Tipo, não faz sentido. Então é... Abre a minha live pra ver se você tá saindo som pra você. Sua voz. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora eu vou falar algo pra ver se eu me escuto. Beleza. Sim, tô me escutando. Alto e claro. Beleza. Acho até que... Fala alguma coisa, tu. Filho da puta. E aí? Eu acho que a minha voz tá mais alta que a sua. Tá mais alta? É, eu tô me ouvindo bem, tá ligado? Tipo, Pera aí, deixa eu eu tô baixar achando que a minha voz tá mais alta. E agora? Se ouve aí. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Agora fala você. Alguma coisa. Eu ainda acho que a minha voz tá mais alta. Tá, Mas né? na verdade, eu acho que a sua podia estar um pouquinho mais alta, não sei. É que a minha voz acho que tá com filtro. Por isso que ela às vezes não fica tão alta assim. E Ah, tá. o som da live tá no máximo, entendeu? Então abaixa a minha mais um pouquinho. Pera aí. Fala aí. Aí. Como que tá agora? Acho que agora tá bom. Mas a minha voz tá baixa ainda? Pera aí, deixa eu só fazer um teste. Fala alguma coisa. Filha da puta! Ah, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. E acho que tá bom, né? É porque é estranho, eu te escuto 2 vezes, aí eu fico meio bugado. Entendeu? Beleza. E aí, Black, beleza? Opa, salve aí, Black. Tô com um amigo aqui, também na live, o André, que é do canal Faz Jabá aí. Conexão Game Brasil. Se inscreva! Se inscreve aí, pessoal. Vou mandar o link aqui pra vocês. Fica tranquilo. O jogador caiu desacordado em campo agora há pouco, mano. Oxi. Por que caiu desacordado? Dá pra ouvir? O Calango Brasil falou que dá pra ouvir. Acho que ele tava ouvindo nossa conversa de antes. A gente tá A gente tava configurando. testando aqui. Então tá de boa, né? Tanto o som da minha voz, o som da voz do André e da live, né? Bom dia, boa tarde, né? Caraca. Bom dia, Tá cara. atrasado. Acordou agora, cara? Mas aí, beleza, Lightfox?
Tava todo mundo chorando. Por quê? E aí, Cam, beleza? Acho que foi, já falei. Aí, quem puder se inscrever aí, agradeço. Aproveitando o espaço, ô Guilherme, cara, eu não sei porque eu já coloquei aquela opção no meu YouTube pra Acho que o cara ele deixar o morreu. link bonitinho, mas ele não fica bonitinho, lazarento. Enfim. Acho que parece que o jogador morreu aí de fato, hein? Caramba. Quem morreu de infarto? Ô, Não louco. sei, tô falando na Twitch ali. Ixi. É mesmo, ó. Tá aqui a notícia, 19 minutos, 20 minutos. Mas o cara morreu mesmo ou foi, tipo, infarto, mas ficou vivo? É que eu não abri, deixa eu abrir aqui uma notícia, mas só fala que ele desmaiou em campo e tal, mas não sei, né? Que doideira. Bom, então, eu tava perguntando pra você sobre os eventos, né? Eu pretendo fazer live de todos, né? Então, tipo, quando acabar a do Ubisoft, eu encerro a live, né? E aí eu começo próximo do outro evento e vai indo assim, entendeu? Porque eu poderia fazer uma única live. Poderia? Será que faria algum sentido fazer uma única live com vários eventos? Porque vai ter um tempo entre elas, né? Eu não. Vai depender, né? Porque, tipo assim, eles dão um horário que vai começar agora. É, então. O horário que vai acabar a gente não sabe exatamente, Acho né? que é melhor fazer separado mesmo. É. Que aí tu vai ter lives pra diferentes conteúdos, Sim, né? sim. E aí, nerd, beleza? Boa tarde. Bora, animado. Ah, Ubisoft até que não. Ó, o Na Can93, por Ubisoft. isso que eu não faço esporte. Eu não faço porque eu não gosto mesmo. No meu caso é porque eu não curto. Mas será que os caras não sabem assim que eles estão meio mal assim e tal, né? Na hora de jogar? E jogou meio forçado? Sei lá, né? Eu imagino que pelo menos o cara deve começar a ter alguns sinais, assim, tipo, o cara sentir que a pressão tá zoada. Eu não sei, velho. Eu imagino que sim. É, sei lá. Só sei que esporte faz mal pra saúde. Se fizesse pra saúde, a pessoa não morria de infarto, né? Verdade, argumento irrefutável, tá aí. Quando Tô alguém falar que comendo, esporte tô faz bem comendo pra pi, saúde, você manda essa aí. tô comendo pizza aí toda semana, tomando refrigerante, tô vivão aqui, ó. Sem Aí o cara aí desmaios. gostoso pra caralho aí, esportista, jogador de futebol, morreu. Caralho, essa piada foi exagerada, né? Foi mal. Ó, olha o humor ácido do cara. Isso aqui foi humor black. Não, mas falando sério agora, foi essa piada meio mau gosto? Fiz. Me arrependo? Nem fudendo. Mas é tipo. É uma coisa engraçada, assim, tipo, engraçada barra trágico, né? Tipo, a pessoa joga futebol, é esportista, não sei o que, e porra, pode dar infarto nela. Eu fico, caralho, meu. Meio que, como assim? Eu não entendo isso. E será que tipo, a pessoa não sentiu que tava pra infartar, não tava meio mal? Porque quando a gente tá mal, assim, a gente tá passando mal, a gente, tipo, a gente vai sentindo uns sintomas, né? A gente vai meio que, porra, tá. Tô com o corpo meio pesado, né? Tipo, você sente, né, um certo peso no peito, assim, né? Quando você tá meio. Mal mesmo, assim, sabe? Mal, tipo, sentido de tá não passando bem, né? Será que o cara não sentiu isso? E mesmo assim jogou? Eu acho que por.
deve ser algo meio rápido, entendeu? Porque como o cara tá ali. E aí, Zang, beleza? Comecei a se esforçar fisicamente agora e deu ruim. Eu Então, sei. é Então um aí pode estresse ser, rápido, acho que eu pode ser acho. uma coisa muito também, acho que infarto não é uma coisa assim que você sente um pouquinho antes de acontecer. Acontece, né? Parece que infarto é assim, ó. Infarto é uma coisa que meio que pum, entendeu? O bagulho já vem Senão assim. ninguém ia morrer dessa porra aí, né? Tipo, Parece que caraca, tô infarto é uma coisa sentindo que assim eu que vou vem do infartar. nada, entendeu? Peraí, vou ali no hospital garantir que eu não infarte. Já era, pô. Tava todo Não mundo de sei. boa. Não, eu digo assim, é uma coisa assim muito. Você vai sentir. Você começa a meio que passar mal, 2 minutos já infartou, entendeu? É muito rápido, assim. Uhum. Não, acho que não é uma coisa que. Porque o infarto é quando o coração. Como que fala? É. Na história, né? Ele. Não sei como que é infarto. O que é infarto mesmo? Esqueci. Esqueci o que é infarto. A aula de medicina com o Guilherme indignado. Eu não me pergunte essas paradas também, que eu não. Ixi, eu só sei quem mata. Eu sei. Né? O Pode Black falou acontecer com qualquer. qualquer um. É. Mas eu acho até, é meio raro, né? Às vezes acontece, mas é meio raro. O cara ali em questão, infelizmente, foi meio azarado. É. Não, mas essa é a minha dúvida é um lance assim de. Será que dá pra saber que você tá infartando? Tipo, 5 minutos antes, 10 minutos antes? Ou é uma coisa assim Acho que tão não, acho que é rápida? algo mais rápido. Tão rápida que Ó, você meio que. Eita porra. o Darek L mandou um oi. É o Marcos. Pode chamar de Marcos. Ah, é Marcos. Ou Eu pode só chamar de conheço pelo. Relâmpago Marquinhos. Chama o Darekiel de Relâmpago Marquinhos. É o apelido dele. Salve aí, Relâmpago Marquinhos. Virou essa porra de contagem agressiva, caralho. Ah, mas isso já tinha antes. Acho que o que não tinha era tipo de 1 hora, né? Acho que era isso, né? Mas. Sou eu, André do Conexão Game Brasil, Marcos. Eu regularmente estou aqui nas lives também trocando uma Descolou um ideia. tradutor instantâneo pra nós hoje, Gui, seu brother aí. É nada. Não sabe nem falar português, imagina inglês. Caralho. Filha da puta. Não, porque eu quis participar aqui da live. Olha. Aqui ó, já tá chonado pra você. Ah, Danilo falou que dá pra saber sim. Olha, Ah. sabia não. Mas hoje vai ter tradução. Tradução espontânea. O que eu consegui ouvir e traduzir, eu traduzo. Fudeu, rapaz. Dá pra saber quando não infartar. Sim. Quando você infartou. Valeu aí, Marcos, valeu. Falando em voz. Lembra é verdade, isso aí eu já tinha escutado falar, é verdade. Formigamento na nuca e braço esquerdo. Pode crer. E é só no esquerdo, né? É bizarro. Eu não sei qual é a explicação pra isso, mas é verdade, já tinha escutado falar. E aí, quando você vai infartar, você sente uma pressão no peito, uma fisgada e até mesmo uma dormência, além de sentir no braço esquerdo. Dores no braço também. Gente, eu vou ter que parar de bater punheta, que eu tô com muita dor no braço. eu vou me confundir. Vai ter dia assim que. Não, porque todo dia que eu assisto a CPI e falo da Mia Khalifa, eu preciso assistir Mia Khalifa. Ai, puta que pariu. Entendeu? Porque bate à vontade. Entendeu? Bate à vontade. É verdade, faz sentido. Pode crer. Porra, também tô. Tô zoando. Tô zoando. E burro do cara, eu não tô diferente, não. Tô zoando, né? Olha os caras, mano. O chat tá inteligente, né? Que é isso? Tenho pegado aí várias bosta. Alguém soltou aqui, tipo assim, um comentário aleatório de grupo, não sei se tem algum fundamento, mas Yakuza like a Dragon no Mendigo Pass. Opa! Vocês estão sabendo alguma coisa aí? Tomara, hein? Eu fiquei sabendo agora pela mensagem, não sei se tem verdade nisso aí. Seguindo a lógica do mundo e como o universo tá contra o Danilo, todo jogo que ele compra vem pro Game Pass.
Então é Ele comprou? totalmente. Ele comprou, então é totalmente Ah, possível. então vai. Entendeu? Se você quer saber se o jogo vai vir no Game Pass, pergunta pro Danilo. Danilo, você comprou esse jogo? Ele falou, sim. Aí então vai vir. A gente sabe quando, mas vai vir, entendeu? É assim que funciona. Na verdade, Danilo? Ó, o Danilo falou que trabalha numa faculdade de medicina, é o mínimo. Ah, da hora, aí sim. E aí, tudo bem? Tudo bem, Samuel Games e Desafio? Games e Ih, Desafio? rapaz. É o pedido aí do Marcos pro Danilo. Ih, rapaz. É uma pra mim, então, olha só. Verruga. Veruga. Que apareceu na minha virilha do lado direito. Eu vou te mandar a foto. Tem um sebo também aqui no bilão. Pegar a lupa. Eu já falei uma vez e falo de novo. O pessoal fica com fogo no cu com qualquer rumor. É, então, embaçado esse negócio aí. Chega a E3 assim, começa os rumores de louco, né? Então a É, gente tem que ter um cuidado. Mas em questão mas do sabe o que eu Yakuza, prefiro? eu não acho difícil, porque, cara, já entrou acho que todos os Não, mas Yakuza, né? Agora só falta sobre o Yakuza, meio que já tava certo que ia vir, né? A gente já tava meio que, pô, vai vir, sério. Já veio todos, não vai vir o Yakuza? Na verdade? Então, Então, tipo... exatamente. Já chegou todos, então. Acredito, assim, é só uma questão de tempo. Quanto tempo vai levar que não dá pra gente saber, mas do jeito que a Pode sim Microsoft fazer a anda também, pergunta, Samuel. que seja rápido, eu não duvido nada. Deixa de ser burro o nome da live. Cara, é ignorantão. Quando eu falo, eu vou no grupo do WhatsApp, que é só eu, Dani e o Marcos, eu falo, às vezes eu passo uma burrada, eu falei, dei uma de Marcos. Ó o carro passando na rua, dá pra ouvir? Aqueles Não, carros não. que vem de sei lá o que aí. Ovo, a porra toda. Mó barulheiro. Não, mas é foda, meu. Não, às vezes eu tava fazendo live de Cyberpunk 2077, tava lá, jogando Cyberpunk 2077 no Xbox One S. Aí a pessoa me pergunta, tá jogando qual videogame? Eu falei, meu Deus do Porra, é céu. foda, né? Caralho, tá escrito. Título, né? Caralho. Porra, tá escrito, filha da puta. Não, vontade de falar assim. Tá escrito aí, porra. Quanto é 8 vezes 1? Não Boa. sei, quanto que é? AC novo. Ah, cara, não é nem um pouco difícil, hein? Mas vou ser sincero, eu gosto bastante do Assassin's Creed, mas queria que o próximo não fosse RPG. Mas, vamos ver, né? Tá mesmo, tá lindão. Lindão. Essa amizade é puro amor. Eu também gosto dos jogos da Ubi. Eu gosto bastante mesmo. Mas eu reconheço alguns problemas, né? Tipo, os bugs. E que às vezes eles ficam muito tempo ali na mesma coisa. Que agora vai saber quanto tempo vai levar pro Assassin's Creed dar uma mudada. Vai ficar nessa pegada RPG aí, se repetindo durante o tempo, até todo mundo começar a reclamar. Eu acho que a o. Ubisoft só faz jogo igual. Aí quando vier muita crítica, ela vai pegar e falar, não, beleza, ouvimos vocês, fãs. Agora a gente vai fazer uma alteração. Aí todo mundo vai Caramba! comprar de novo, vai pagar mó pau. Caramba! Inclusive eu. Caramba, 8 vezes 1 é 8. Sabia disso? Porra, não sabia, caralho. Aprendendo demais. Descobri agora. Obrigado, Samuel. Vou anotar no meu caderninho. E aí, Caleb, beleza? Boa tarde. Ô, Marcos, um negócio que eu espero ver e... que é, bom, eu só espero mesmo, né? Esperança eu não tenho muito, mas é aquele Beyond Good and Evil 2, né, cara? Foi um jogo ali que mostrou ser bacana e desapareceu. Você é sonista? Não, pô, o Good and Pensei que Evil fosse, da né? Ubisoft. Vive de sonhos aí? Ah, tá. É porque eu achei que tu tava confundindo com aquele Beyond de alguma coisa da Não, tô zoando. Foi mal. Então, esse aí eu acho que é sonho mesmo. Alvarinha Xbox. Gosto porque sempre fazem jogos, apesar de mediano. Imagina se todas as empresas fossem que nem a Rockstar, íamos ficar esperando jogos anos. Tem que. Caralho, ler sem vírgula é complicado. Esperando o jogo anos, tem que existir. Rockstar pode deixar nós hypados outras coisas. Por isso que é bom ter várias desenvolvedoras, né? Tem desenvolvedora que vai fazer
que vai fazer jogos rápidos, jogos mais demorados. Mas eu acho que toda desenvolvedora deveria ter um estúdio interno para fazer jogos menores, entendeu? Tipo a Rockstar, eu acho errado a Rockstar fazer a cada uma década um jogo, entendeu? Então eu gostaria que a Rockstar fizesse tipo jogos menores enquanto tá fazendo um jogo maior. Imagina só todo ano ter um jogo menor da Rockstar. Seria interessante, sabe? Seria um jogo ali indie, um jogo AA, mas seria um jogo da Rockstar. Entendeu? Enquanto tá fazendo a porra do GTA 6 desde 2010. Entendeu? E aí, Alan, beleza? Já achei que tinha começado essa bodega. É a putaria do tempo, né? Agora todo mundo... Parece que os caras descobriram ontem o relógio, né? Aí começou a colocar relógio na porra das lives, né? Olha no cu essa merda, né? A Terra é plana ou é redonda? É áspera. Caraca, ô Guilherme, é oficial. O quê? Like a Dragon no Game Pass. O Tom Aê! Oren, eu não sei se é assim que fala. Mas tá com a ele imagem? disse assim, se não parece, se não é óbvio, não parece óbvio, sim. Yakuza Like a Dragon vai vir pro Game Pass, está vindo pro Game Pass, algo assim, né? Desculpa pelo inglês, mas... Ah, tá. Enfim, vai chegar realmente ao Game Pass. E tá confirmado, tipo... É oficial. Mais um aí do Danilo. Ó, pessoal, parabéns. ó, o pessoal da live da Twitch e do YouTube. Caso vocês queiram um jogo que seja adicionado no Game Pass, pede pro Danilo comprar o jogo. Que vai ser adicionado. Não, a gente comprou Plague of Innocence. 2 semanas depois eles estão no Game Pass. A gente comprou... sei lá, qual era outro jogo mais aí? Tipo, já foi uns 4, 5 jogos que eu comprei e o Danilo comprou que veio pro Game Pass. Caraca. É tipo aquele negócio, pô, legal, vai entrar no Game Pass, mas se eu soubesse não tinha comprado, né? Não, já tá... Sabe que vazou também? Doom 2016, Evil Within 2 e Fallout 3. Mas isso aí teve confirmação mesmo assim? Ou porque os caras fazem as ediçãozinhas, né? E aí eu não. Ah, não, mas é claro que vai. Mas é claro que vai vir. Sentido, né? É claro que vai vir, a gente sabe quando. Né? É claro que vai vir, a gente só não sabe quando. Sim. Opa, Serafim, beleza? Boa tarde. Ficando aqui para acompanhar as novidades entre aspas da Ubisoft. Tem muitas aspas. Quantos dias existe no ano? Dragon Ball Kakaroto Ultimate Edition não foi pro Game Pass. É verdade, né? Mas vai vir. Ele comprou. Quantos dias existe no ano? 12 meses. Não é verdade? Ó, pergunta, André, pra vocês do YouTube e da Twitch. Quantos dias existem no ano? 12 meses. Ótima resposta. Você acha pro Game Pass? Tomara. Tô ansioso pra coisas do Fallout ou Skyrim amanhã. Será que tem coisa nova pra eles? Mais ou menos no mesmo dia que começava aí, caralho. Essa resposta foi foda. Ué, mas... Quantas semanas tem um dia? Nossa pergunta. André, quantas semanas tem um dia? Quê? Não entendi. Essa pergunta é uma pergunta séria. Não é uma pegadinha, não é uma zoeira. Quantas semanas tem um dia? Essa é difícil, cara. Porra. Não sabe? Ninguém sabe quantas semanas tem um dia? Não faço ideia. Uma semana. Se 7 dias é uma semana e um dia tá em 7 dias, um dia tem uma semana. Palmas, né? Parabéns pra mim. Sou um genius. O Danilo, não. Não! Mas tem lógica. Tem lógica, caralho. Aprendendo pra caralho com o Gui. Mas tem lógica isso daí. Eu não tirei do cu.
Eu não sou negacionista que peguei Você não falou que vai um assistir a remédio live dentro do cu a do informação. Ah, não! O que é 7 semanas aí? E o que é? Eles pensam que isso daqui é água, mas não é não. É água com gás. Viu, ó, barulhinho? Não sei se pegou o microfone ali. Não deu pra ouvir, eu pelo menos não vi porra nenhuma. Ah, tá. É mijo de camelo. Mijo de camelo faz bom pra pele. Faz bem pra pele. Mijo, mijo na garrafa já esperando aí 3, né? Opa, 1 minuto já. 2 minutos, quer dizer. Duas semanas e quantos dias? Não tô entendendo nada que o Samuel tá falando agora. Alô, polícia, tem um rapaz incentivando o uso de drogas do YouTube. A única coisa que eu incentivo é café. Assistir minha carifa melhor que Sidão. Qualquer coisa melhor que Sidão. Porra. O pior que eu gostava de assistir o Sidão nas antigas, eu lembro quando ele fazia, como que era? Sessão spoiler, eu acho. Que ele contava a história, assim, de alguns games, tipo Assassin's Creed. Ele fez do Halo também, muito bom. Aí agora é só seta e cópia de vídeo de gringo, É, só isso. top não sei o que, porra, chatão. O Black falou ali, o Zé Listinha, Zé Listinha, exatamente. Não, porque o meu problema com listinha não é a listinha em si. É só ter listinha. Esse é o problema. Porque se eu tô. Já faz um. É que eu, com esse negócio da E3 e tal, tá bem complicado de eu fazer vídeo pro canal do YouTube. Já tô pensando em fazer, né? Conteúdos diferentes pro canal e o cara da 4 e tal. Então. Opa, começou ali. Ter vídeo de listinha, ter vídeo de não sei o que, papapá, não sei o que, é legal. O problema é só ter isso, né? Ó, já começou com o melhor conteúdo do mundo. Tem o Switch. É assim que eu jogo videogame. Eu aperto o botão e tomo um choque. Cala a boca, já morreu. Quem manda na sua boca sou eu. Nossa, cala a boca, velho. Beleza, vou ficar quieto. Vamos lá. Eita, Xbox 2022, tá? Começou já. Ai, meu coração. Gordinha gostosa, né? O Back 4 Blood já tá confirmado no Game Pass também. E o dele nem comprou. Foi mais rápido que o Danilo dessa vez. Que jogo era aquele ali com um arqueirozinho? Eita. Interessante. Peraí. Até a menina gritando aqui, você tá pegando. Não tô ouvindo normal aqui, sem nada. Razer na Game Pass. Caralho. Sabe que vai ser adicionado no Game Pass? Sabe o que é? Ô, cadê meu nome aí? Passou o G e não apareceu meu nome? Sacanagem, meu. Eu mandei um negócio pra E3. Tinha que tá meu nome aí. What's up, everybody? Welcome to Esses vagabundos! from an undisclosed location in Los Angeles, California. Igual postou, Gary pode is falar. back after a 1-year
10-year hiatus. I am Greg Miller. Ah, é pré-show, né? Pré-show, todo mundo cagando pra pré-show, né? By one of my other hosts, Jackie Jing. Hello, Jackie. Ah, parece a... Tradução aí. Parece a... Exactly. Get out of Mulher here. Maravilha, né? No one needs you anymore. Essa mulher aí. Except for when I leave the set. Ela lembra a We Gal... have to wear the mask. A Gal Costa, né? Batman mask. Thank you Não é very Gal much. Costa, Well, da we Mulher all Maravilha? since 2020, didn't we? Da atriz? Of course, as I explained earlier, E3 is back, but things are a little different than usual. There, of course, is no in-person convention this Excesso de year. Our hipopótamo. presentations will be virtual, but trust me, all of the news and excitement is very real. So while we may be here in Los Angeles reacting, Aumentar aqui a all of you TV. get the opportunity to see Ó, every pessoal, tô announcement ouvindo pela TV. of your own home. É, Ah, e aí, Douglas? se tiver vazando um pouco o áudio, vocês me falam. Sending the show out all over the world, from coast to coast in the US, to Latin America, to the Middle East, to the Tá vazando? EU, to Japan, to China and more. Não, We're tá spinning over normal a aqui, ó. dozen Tá beleza. different Eu não ouvi countries, nada. several Ah, continents. Brasil. Oh, meu And if Deus, the Wi-Fi Brasil. connection is working okay, maybe a space station or two. Tá vazando é você Tá falando. vazando é All você. this with the helping hand of some of the most trusted media companies around the globe. Very exciting. E aí, galera, As 96, it beleza? continues to go, that was one of the things that I think Ué, Portugal was existe? exciting to me Cadê when o they Acre? approached me on hosting, right? Yeah. Was the idea that this truly is a global event. They want to get everybody involved, everybody touch the ball, localizations, different people, different outlets covering it. E aí, será que vai ter alguma coisinha interessante nesse pré-show? Não costuma ter, né? Mas às vezes pode Ah, eu acho que aparecer no, algum bagulho. eu acho que no pré-show os caras vão falar que a Ubisoft tá no Game Pass. Com certeza. É, quer dizer, eu não diria nem que isso é algo pequeno, né? Mas essa parte assim, menos jogo mesmo em si, geralmente eles falam uma coisa no pré-show. You don't know Brian Altano from IG when he used to party. Oh, trust me, he was not waking up, ladies and gentlemen. Agora eu tô. Tá vazando aí. Tá vazando? Foda-se. Que isso, cara. Se contente com isso. Deixa eu baixar um pouquinho, então. together again. We have a whole host of media friends from around the gaming community to react with over the next few days. And that brings me to our third host, Alex Golden Boy Mendez, who is with our media partners. Hi, everybody. Hi. Hello, everybody, and welcome. We are here in our Ah, esse cara quer ir no collective na set. PlayStation? It's actually quite nice here. We're excited to be a part of E3 this year, and I'm joined Ah, não, é by que eu tô some of confundindo. our friends and media partners. We got the one and only Damon Hatfield from IGN. Coop, good to see you here. We also have my good friend and coworker. Que inveja desse right pessoal, here, todo mundo Motley vacinado, né? G4 TV, baby. We also have Dan Casey, the legend himself. From the Nerdist. That's so nice of you. Dude, big fan, always have been. And the person who's become my new best friend over the last few hours, we got Michael Hyam from GameSpot. Michael, what's up, man? Thanks for having me here. I appreciate that. I appreciated that 100%. Of course, thank you guys so much for joining us here today. And you know, we're going to be talking about all the latest and greatest that's going to be coming out of E3. But before we do that, I want to get your guys' quick reactions. You know, Dan, we'll start with you. What are you looking forward to here at E3? There's so much to get excited about. I'm really Isso aí é os próximos a ser onde vão ser os games. Eu não entendi isso aí não, ô Marcos. Não sei se eu não peguei a conversa completa, mas não entendi. O que eles falaram? Não, ele falou alguma coisa sobre onde serão os próximos a ser Assassin's Creed, né? Mas eu não entendi All of não. us would rather tá. not perish from a parkour accident. Damon, what about for you, bud? We got Ubisoft coming up today. My favorite thing to do in video games is clear outposts, so Far Cry 6 is very exciting to me. I'm also a rabid fan of turn-based strategy games. peraí, acho que eu posso me ouvir aqui na live, rapidão. Those lines to show us, I would say, Fazer um negócio aqui. Oh, look at that. Okay, all right. Amelie, what about for you? I'm excited about everything, GB. This is the first time that I get to join everyone here at E3, so I've got like the nervous sweats as well as the excitement sweats. That's right, the best sweats. But what I'm looking forward to is hearing some news from Capcom. Because Já que I me know a fala lot se of tá people have vazando, their fingers tá crossed for potentially another duplicando o VR som. experience, and that's- Ou tá de boa? I would die for that, GB. Peraí que eu I'd tava die com for o it. som na live baixo pra tipo normal, né? Sem We can vídeo. talk about that later on in the Yeah, show. We'll okay. get into that later. Okay, but we got a very long next few days. Michael, what about for you, bud? I'm I'm going to excited be about staying on everything, brand. GB. This is the Parece normal aqui. Não tá duplicando o som, né? As well as the excitement Não. sweats. Ah, beleza. Eu tô me assistindo pra poder ouvir o som. Já que me fala se tá vazando, tá duplicando o som. You're a big fan.
obviously you're a big fan Eu of tá de Platinum boa. games as well. I would die for that, Nier GB. Peraí que eu I'd tava die com for o it. som na live baixo pra te ouvir normal, né? Sem. We can talk about that later on in the show. We'll get into that later. Ah, tá. Se depender da Ubi, vai ser em tudo quanto é canto. Parece normal, assim. Não tá duplicando o som, não. Não. Ah, beleza. Eu tô me assistindo pra poder ouvir o som. Me fala se tá vazando, tá duplicando o som. Ou tá de boa? Ah, tá duplicando. Peraí que eu tava com... Tá duplicando? É. Hey everyone, O Marcos I'm falou Mayor que tá Eric duplicando. Garcetti. And to all the video game fans and supporters, Foda-se. developers and Eu vou adivinhar o publishers que out estão there falando. today, welcome to E3. Los Angeles loves duplication. E3, and not just because we've hosted this conference over 20 times. We love E3 because this town is a gaming town. Quem é esse cara, presidente home to some of dos the Estados biggest Unidos? gaming companies and a multitude of independent studios. LA is home to a growing concentration of game developers and publishers, esports teams and players, talent agencies and investors, cutting-edge technology and innovation. O cara cheio de bandeira ali do lado, pô. A hub for the video game industry. É o Biden? What makes our city such a good fit for E3. Ai, O Biden tá mais fortinho, né? Ahead of you. So enjoy, and we'll look forward to seeing you in person here in the City of Angels in 2022. We're back, ladies and gentlemen. Estou cercado de boas. In person, back in LA. Nothing could possibly go wrong. I was like going super Exatamente. Yeah, exactly right. Well, it's just, it's Ah, all pô, mas tá happening, animado, right? hein? The restrictions are coming off. I mean, the fact that like we're able to be here, you and I together, but Alex, I mean, then to have GameSpot, Nerdist, Tudo de uma maneira G4 diferente. all under one roof, right? Like that was a dream last year when we were all at our houses watching streams. Totally. Actually, during rehearsal, you and I were like, can É, eles vão lançar o Tetris no Game Pass. There's no Yeah, glass exactly. Confirmado. between us anymore, What are you but doing? yeah. But we're here. It's happening. We're all in person, and we're excited to be in person with you next year, ladies and gentlemen. What an amazing start to this year's O cara tava E3. cortando o There are cabelo, so acabou a many luz, more deixou assim mesmo. announcements on their way over the course of this year's expo. So stick with us, everyone. There's much more when we return. We're not just nerds. We have Deixa eu ver meu e-mail aqui pra ver se a IP já comeu meu cu aqui. It just solidified gaming as the monolith that's not going Ó, agora vem um vídeo pra eles, acho que vai aparecer aí daqui a pouco. Is hype. If you're not at E3, you're not doing it right. It's just excitement. The size of it all. The connection of people from different Cabelo walks of de life. miojo. People that I've met in games across the world. I've been famous enough to go exactly one time. It was almost like a holiday. I was always envious. It sounded super top secret. It was awesome as hell. That was a good 3 days. For several days, we all just go, God, video games are the best. And you become friends. It's happened to me multiple times at E3. Just to be around positive people that love what I love. And the people that make video games shower us in games. It was something we aspired to. It is magical every year, honestly. Engraçado ver esses streamers aí, né? How far we've come as people who just love games. É tudo cópia dos. Os streamers brasileiros, tudo cópia dos americanos, né? Hi, everyone. Ah, se dão então. Aí, tá aí pra afirmar o que você disse. A asiática ali, porra. The ESA serves as the voice and advocate for the US video Que game isso? industry. Os caras querendo assinar teu OnlyFans aí, velho. Since it started in 1995. Every E3 Quanto que custa pra assinar o OnlyFans? Será que vale a pena fazer Given um? the times in which we live, while we couldn't host Aqui vendendo até qualquer we've been pack de pé. amazed by the role games have played in our everyday lives. During the pandemic, Acho que vale a pena, prevented us pô. from being with so many family, friends, and colleagues. Video games connected us, Ah, o Barack entertained Obama. us, and brought us together. I'm not just saying this because I love video games or because I work in the industry. Ele tá casado também. As a player and as a parent, I experience this firsthand. And I hear similar stories every day. Divide assim from pila. people Pô, acho que from vale a all pena, hein? walks of life. Games kept Será que us vai aparecer o Putin and aí? kept us connected. That's what makes coming together this year for E3 so special. It's an opportunity to convene Caraca, and da sua mãe do celebrate cara. as a community. With that in mind, I would like to thank the publishers, developers, platforms, sponsors, and media partners joining this year's Vou festival. vender pack no meu to share umbigo their plans about the de baixo. future of games.
will also give voice to the many conversations we're all having today about games and about Coitado do society. cara falando sozinho And ali, ó. throughout this year's event, we'll be sure to reflect the broad community as well as the positive impact games have had on society. Now, I would be remiss if, in a year of so much loss, I didn't acknowledge the passing of an industry giant earlier this year. Robert Altman founded ZeniMax, acquired Bethesda Softworks, and went on to build brands and franchises. Tá sozinho porque não vai acontecer nada. Under his leadership, Caralho, his team created que games that justiça. continue to delight fans around the world. I got to know Robert in his role as chair Vamos, of the mulher. ESA's board of directors. What I learned was that he absolutely loved the creativity and dedication Fala sobre of his jogo, team. pelo amor de Deus, He cara. relished the opportunity to gather. Cara, tava pensando including nisso, at tipo, E3. tudo bem, né, que é um pré-show, mas caralho, podia ser um pouquinho menos de blá 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 e mostrar algumas coisinhas ali. Pelo menos deixa rolando uma gameplay de alguma coisa. Tu fica só vendo o cara ali no palco. Puta que pariu. We'll bring you big reveals from companies large and small. We'll also have some great surprises along the way, so stay tuned. Thanks for all the love you've shown games this past year. Now sit back, relax. Ah, mas o... Não começou ainda não, ô Marcos. Ô Marcos. 6 horas. É, exatamente. Às 6 começa. Agora é só pré-show mesmo. Tanto que eu falei, eu sei que é pré-show, né, mas... Dagão! Isso, mostra alguma coisa. Ó um Dagão! Dagão! Ah, esse é aquele jogo Na lá, cara. feito pelos mesmos... Eu gostei desse nome aí, Na Cara. Não é? Nome do jogo, Na Cara. Falei bosta. Nada a ver, mas parece. Bom nome, hein? Na Cara. Ó, o Marcos falou que já quer, já. Pede pro Danilo que vem pro Game Pass. Aí, já Eu não me controlei, já peguei, já. Eles vão enrolar mais uma hora pra levar um jogo. A da Ubisoft começa agora, às 3. Isso aqui é só o pré-show. Don't miss things as Verizon unveils their initiatives and partnerships in the gaming space, followed by in television. Take-Two will address diversity and inclusion in the gaming space. Then, it's Mythical Games to announce what's coming empolgado soon. pra assistir a Razer. If you like indie games, we put the independent developers in the spotlight too. Freedom Games will follow, and then you won't want to miss what Capcom has to unleash. Razer will end the day with a look at some of their new products. And we wrap things up on Tuesday as Nintendo leads the way. Things are sure to get off to a huge start that day as Bandai Namco will follow up with their newest titles. Eureka will take the floor and then GameSpot 1h15? Como assim? Não é 3 horas, não? So you don't want to miss a single second. You don't, Alex. You really don't. Why would you go anywhere else? I don't know why. Right here. By the way, we have a new area. How many more areas are there? You're gonna have to watch and find out for more. I'll just tell you right now. This is it. Oh, meu Deus do céu. Greg, we just gotta try and keep O Patatatanel aí tá falando que é 4 da tarde. Meu Deus do céu. With so many heavy hitters and announcements to come, we want to pose the questions to ourselves here, but also to you at home throughout the coverage of E3. So make sure you're voting in our polls throughout the day. It doesn't matter if you're watching on Twitch, Twitter, Facebook, or your YouTube pages. Simply type into the vote into the chat, go, and all the votes get tallied up live, and they're shown on screen. So I will votação é aquela ali, eu quero votar. Golden Boy, what developer are we most Que é isso aí? Eita, Qual 100% ali. Qual a desenvolvedora que você tá com mais? Qual a desenvolvedora que você tá com mais com pau duro? So I'm sorry, I gotta go with my boys at 343. I'm so excited. E a Sony? Cadê a Sony? The Halo community is buzzing right now. Alguém sabe me dizer quando que é o dia da Sony? Da E3? Não, eu quero saber como que vota nisso aí pra deixar essa parada justa. Aí, ó. Agora tá certo. É Xbox e Bethesda. Eu acho que ganha Xbox e Bethesda. Também acho, velho. É Xbox e da Bethesda, velho. Porra. Sabe quem é outros? A Sony. Exatamente.
the Avengers this entire time. I appreciate that. You're like me with Halo. Thank you. Thank you very much. All right, so let's go back to Halo, because let me see the thing. Yeah, 39% of people are excited for Xbox and Bethesda. O que a Sony vai mostrar? De novo The Last of Us, né? Como que vota em outro? Ah, sei lá, tipo... Qual que é aquela desenvolvedora que fez aquele jogo lá? Caralho, já teve 6 e já saiu 5? Porra. Ah, se o Lost Legacy contar como quinto jogo... And when do you want to do that? You know what I mean? You come down and beneath the tree, you have all the small ones, you got the one big one in the back there. When do you go for it? Yeah, that's right. And Christmas will come early this year because tomorrow we got the Xbox and Bethesda Games Showcase. I already mentioned Halo. Outro podia ser Devolver. Essa Forward aí não é a BR não, né? Então, tem da Ubisoft Brasil, só que da Ubisoft Brasil vai ter uma parte de influencer, né, fazendo a transmissão. Não é uma transmissão pura. Fica chato, né? Fazer uma transmissão em cima de uma transmissão. É tipo é tipo uma suruba transmissível. If they actually, like, ideally, I would like for them to come out in like jetpacks. You know, sure. Descending on perfect world, yeah. Agora. Watching, so just you descend into the Eita stage, porra! and then you guys announce Starfield. I think everyone will be rather moist. Do you ever think about it though? Look, this is the trailer. This is what we know about Starfield, and people are like, going to be the greatest game of the generation. They will go to bat for it. They will fight Exatamente. for it. Estão convictos disso, não. Aí, esse satélite aí é demoníaco, ó. A estrela aí do capeta aí, ó. Bethesda é do capeta. Confirmado. O pentagrama do Doom. And really, there's a lot of hype. There's a lot of passion. Ali tem um outro influencer aí, youtuber, que é bacaninha, mas a maioria é realmente essa baba-ovo. Which is already so powerful and so riled up, and the Bethesda fan base, and making them one family. Like, yeah, you totally expect something from that. And all I want outside of all that is smaller game news. Where's 12 minutes? Give me a release date for 12 minutes. Yeah, right? Fair enough. Jackie, we're pretty hyped for Microsoft on Sunday. Why don't you and the squad let us know what you think about some of the other big names looking to make a splash at E3? All right, thanks so much, Greg. Yeah, so much to look forward to, but first we do want to remind everyone at home tá empolgado limited edition E3 merch, including hats, t-shirts, and jackets. It is all available at E3. Empolgado não seria a palavra certa. Have y'all seen the bomber jacket? They look awesome. Oh my gosh. It looks good. We're stealing some. Oh yeah. Yeah, I'm a couple. Nintendo é tipo assim, é o que tem para hoje, né? My E3 crew. So excited to be with all of Tipo you, by assim, the way. But, a Nintendo, o que vier é lucro. Xbox Da Nintendo. Starfield, all that jazz a bit. But I want to hear what Smash y'all are Bros. hyped about. Acho que é Smash Bros, né? Let's just go down the Cara, dock pior que eu sou here. muito leigo We're gonna start with em Square relação Enix, à okay? They Nintendo. Puta recently que announced pariu. that they'll be dropping a world premiere from IDOS Montreal, an update on Babylon's Fall. I see Michael nodding a lot here. Details on the Black Panther expansion and a first look Que eu saiba, ela só lança Mario, Zelda, Pokémon. Chama o Sidão do Kibe do fora, moleque não sabe se é sonista, E cachista acabou, não sei ou mais isso. baitola mesmo. Ideas, yes. Caralho. Deus Ex? Probably not Deus Ex. How dare you? Ah, eles têm aquele jogo lá, o Animal Crossing, né? Não, o lance da Nintendo é o seguinte. Você gosta de Zelda? Gosta de Mario? Gosta de... né, tipo... de Zelda? Você gosta de Mario? E aí você gosta de aquele outro jogo lá da Nintendo? Mario. E aí você gosta de Zelda? E tem aquele outro jogo lá de aventura, de plataforma? Mario. Aí você compra um Nintendo Switch. Você gosta disso? Beleza. Ah, verdade, esqueci daquele outro jogo, o Zelda. Verdade. Não, Nintendo é isso. Nintendo, ela... A Nintendo é tipo... O foco dela é Zelda, Mario e Mario Zelda. É isso.
Pior, né? É o Kirby, sei lá. Tá sumidinho. Pelo menos eu acho. Não vi mais porra nenhuma dele. Where all of a sudden everyone turns into Mickey for A some pessoa reason. compra, né? But those seem like they're actually might happen. Yours So I doesn't like seem those. off base at all. What do you No, no. Ah, I'm cara, pretty sure a Kingdom Hearts, Nintendo Game tem where uns Donald fãs actually assim que heals os you. caras Like, são I'd be down for that. tem uma fidelidade Let's ferrada not talk about something that's por eles, tá physically ligado? impossible. Você vê aqui no Brasil mesmo, né? Tipo, o jogo pode estar 400, 500 pau aí, tipo, sem tradução, o maluco vai lá e compra. Tipo, é absurdo. Imagina um maluco desse nível lá fora ainda, onde o poder aquisitivo é diferente. Acho que muito a Nintendo vive muito por causa da influência, tipo, do que ela já teve no passado. Acho que o maior problema da Nintendo é que os jogos dela. Eu tenho um Nintendo Switch, eu joguei muitos jogos dela. Nenhum dos jogos dela justifica $60. Não são jogos $60. É que o console, né, o Switch, por ser mais fraco, você já sabe que vai ter jogos Não, mas ali. é que, tipo assim, vou dar um exemplo. Se o Zelda Breath of the Wild fosse um jogo que tivesse CGs, tivessem vozes, muita conversa com vozes, né, com dublagem, mas assim, tipo, você vê que é um jogo que foi bem feito, foi bem produzido, mas não vai custar $60 pra pagar o jogo, entendeu? Poderia ser um jogo de 50, de $40. E essa é a maioria dos jogos da Nintendo. Entendeu? São jogos que você vê que não existe um puta investimento no jogo, mas mesmo assim eles cobram $60 porque o pessoal, eles sabem que o pessoal vai comprar. So obviously Resident Evil 25th anniversary. I'm assuming some big drops here. Sim, eu não curto, tipo, justamente porque na minha cabeça eu acho que assim, eu vejo o Switch, aliás, os consoles da Nintendo eu nunca fui muito fã mesmo, mas eu sempre vi assim, tipo, eu acho que ele não seria nem o secundário, ia ser o terciário, entendeu? Só que ele é caro pra cacete. Aí você fica, porra, velho. Os jogos é mais caro, a plataforma é cara pra caraca pra tipo, ter, jogar um pouquinho, uma coisa ali, outra, eu acho que não compensa. Peraí, tirar foto comparando o tamanho do Xbox Series S com o controle do Switch, isso quer dizer o Switch inteiro, né? É isso, né? Não só o controle, porque o controle do Switch é pequeno. Eu tô achando pegar esse do ganhou uma mala de Xbox cheia de bagulho. Bagulho? Só faltou dar o cu pra ele. Mano, acho isso falta de respeito com nós que temos que gastar até as coisas que eles ganham. Tudo na mão e na tela merda. A tela é o console. O microfone tá doido aí, ó. O meu? Deu um barulhinho bizarro aí. Ainda tá fazendo? Porra, Marcos. Para de ser burro, caralho. Pelo amor de Deus, Max. Para de ser burro. O Nintendo Switch, ele é híbrido. A tela tira a tela, né? O controle mesmo é diferente. Pera, deixa eu pegar aqui. Pô. Caralho, Max. Até o Danilo que não tem o Switch, ele sabe que não é assim. Peraí, acho que ele tá aqui. Que isso? Why must you do this to me? I feel like I'm being relentlessly taunted here with all these titles. I hope they come. I hope they happen. O Switch tá aqui. Aí você tira o controle, entendeu? Falou que sua mãe nasceu pelada. Essa telinha aqui é o Switch. Isso aqui é o Switch. Essa tela só. Isso aqui é o Switch. Esse é o console. Uma tela. Trabete. É um trabete. Deixa eu ver, vamos fazer uma comparação aqui. Tirar a foto aqui. Rapidão. Vou te mandar no WhatsApp. Não, o que é assim foi o Wii U, né? Que ele era uma coisa inteira ali, os controles junto com a tela e tal, era tudo uma coisa só. Isso. Mandei lá.
Show Vou me tentar what mostrar it na feels live. like. Michael. Se o pessoal quiser ver como que é. Show me what that is. Can you do it Ó, one more time? a comparação. Oh my goodness, I can't believe you did Não that. sei se dá pra ver direitinho aí. Get me on the floor. Ó. That's all I É, o need. Wii U é aquele que é branco, né? Pelo Ó, menos. o sabe? Switch em cima do Series S. Tá vendo como é pequenininho? É muito pequeno o Series S. Sweet, sweet Starfield. I want to see. Não, sério, eu coloquei o Series S agora no hack aqui. Tô com um puta espaço sobrando. Dá pra colocar o Switch e o PS4 e vai sobrar espaço ainda. Ah, se confundiu com o Wii U. Stay tuned. We'll be right back. Hey, what's up, guys? It's your boy T-Pain. Just wanted to stop by and say thank you guys for Cabe até tamanho no hack, então, caralho. I can't wait till we get to Pior que cabe mesmo. be back in each other's faces. And Então não tá nem aí pro Brasil, isso que ferrou a dublagem, nem a prova. Vontade aqui. Essa começa a conferência. Estão falando que às 4. somebody get me out of the house, please. Just come pick Pra mim seria às 3, mas estão falando que às 4. Just come get me. Então não sei. Until then, Seja o que Odin quiser. keep sending candy. Não, mas segundo um calendário aqui, é às 3 horas, às 15, né? É um pré-show da Ubi. O evento mesmo é às 16. Alguém quer comprar o Switch? All right, that's impossible. All right, everyone knows we are Left 4 Dead Dynamo. You and me going to be Back 4 Blood Dynamo. It's going to be all about it. But let's talk about Ubisoft. It's up next. We're finally there. What are you most excited to see at Ubi? You know, well, we did get some news the other day about this whole Splinter Cell animated series that's dropping out. You know, if I'm a bad man, I'm out here thinking. Ó, na Magazine Luiza tá 2.899. Eu vendo por 2.000. Se quiser comprar, 2.000 na mão e só diversão. Mercs vs Spies, greatest multiplayer mode ever made. É muito caro essa porra, hein? Ficou caro pra caralho. Eu diria engraçado, eu tenho duas coisas que ficaram caro pra caralho. O teu Switch, que tá caro pra porra, e... Com 2 pão na mão você tá feliz, Gui? E um na boca, com certeza. O jogo do Godzilla. Procura aí, Godzilla PS4, no Mercado Livre. Quanto que o pessoal tá vendendo? Não vou nem falar o preço, só procura. Ah, não. Peraí, não pode ser real. Bizarro, né? E eu tenho o jogo, meu. Eu fico, caralho, o que eu faço com ele? Eu vendo? Vende pra merda, caralho. Véi, tem um aqui 500 conto. Tem outro que o cara tá vendendo por 820, que tá lacrado. 900 conto também lacrado. Cara, tipo, o mínimo pra vender ele é 500 conto. Cara, vende logo essa porcaria aí, cara. Vou vender, vou vender. Quem que é o... Ó, quem então, hein? Quem então? Godzilla do PS4. Mídia física. Sabia que essa bomba era cara. Ficou caro por causa do filme, do nada. Por causa do filme novo, ficou caro. Mas, ô, Wellington, falando sobre a seu desabafo aí, eu entendo, mas ao mesmo tempo é assim que funcionam as coisas, né? Não tem como. O marketing é assim, né? Tem como fazer diferente. Testei sim, testei Control, testei Crash Bandicoot. Meu, Crash Bandicoot 4 tá lindo pra caralho. Eu fiquei assim, meu Deus, que é outro jogo. Testei Just Cause 4. Roda lisinho, né? Dá pra jogar de boa. Qual mais? O Valhalla. Né? O Valhalla eu já baixei, consegui baixar, né? Tá rodando 60, né? Bonitinho ali. E quando roda com gráfico melhor. Ah, não. Ah, não, meu. Ô, Marcos. Marcos. Aí, Marcos. Ô, Marcos. Olha isso aí, ó. Aí, Marcos. Pô, Marcos. Caralho, Marcos. Olha isso aí, ó. Pô. Caralho, Marcos. Ah, não, meu.
Será que vai acontecer a mesma coisa com o Microsoft? Os caras vão falar, é 2 da tarde. Aí eu abro a live às 2 da tarde, daqui a 1 hora. Aí tomar no cu, né? Porra, meu. Olha esse jogo da Ubisoft, esqueci o nome dele. É incrível que ainda tem coisa desse jogo. É For Honor. Isso, For Honor. Quer saber? Eu vou jogar alguma coisa, né? Mano, cu. É. 1 hora ainda. Caralho. Ó, vamos pra mágica aqui. Ó, o que tem no Quick Resume? Just Cause 4, Darksiders, Tekken 6, Control e Titanfall 2. Só às 4 da tarde. É isso aqui que rolou, Marcos. Olha isso, Marcos. Marcos. Aí, ó, aí, Marcos. Olha aí, Marcos. Ó. Porra. Caralho, meu. Maluco, né? Tomei banho às pressas, passei um perfuminho. Queimei o miojo, porque eu tava com pressa. Pra... o bagulho ser 4 da tarde. Seria da hora se eles tivessem feito algo ali utilizando alguns conceitos do For Honor pra um jogo mesmo, campanha e tal. Mas aí só tem essa porra aí online. Tipo, vou jogar alguma coisa aqui por enquanto. Vou mostrar pra vocês Just Cause 4. Caralho! Porra, né? Do nada o bagulho voltou aqui, ó. Aí. Pena que Just Cause é chato, né? Droga! Tá rodando bonitinho. E 1 hora pra começar. Volta 10 para as 4. 10 para 4, 10 para 4 tá de boa. Eita, que porra é essa aí? Do nada, apareceu uma coisa do meu lado ali. Vou baixar um pouquinho aqui. Acho que tá vazando o som, né? Não vi porra nenhuma. Não? Que beleza. Não. Eu vou aproveitar, vou assistir um pouco esse trecho da Ubi, que às vezes sai uma coisinha interessante. Tá passando alguma coisa ou só imagem? Tem alguém falando alguma coisa? Eu vou abrir agora. Se tiver alguém falando alguma coisa, você fala, eu volto lá pra lá. Pra mim se ficaria só aquela tela ali, né? Por enquanto, propaganda. Salve, mano. Estou pensando em pegar um Xbox de nova geração. Quero o Series X, mas não acho pra comprar. Acha que o Series S vale a pena? Então, cara, eu peguei ontem o meu, né? Chegou ontem. Então eu ainda tô, né? Namorando, né? Tô no começo do namoro. Opa, tá me seguindo? Valeu, Caio. Me seguindo na Twitch. Então, tô no começo do namoro ainda do videogame, né? Mas até o momento eu tô achando incrível mesmo, assim, tipo... superou as minhas expectativas. Assassin's Creed Valhalla, tá aqui. Cara, tá uma confusão da porra aqui. Meu Deus do céu. Caralho! Caralho! Parece que esse jogo tá rodando a tinta cravada, ele fica mais maluco, meu. Pô, tu tem o Assassin's Creed Valhalla? Tem, eu já coloco ele. Ah, mas tá instalado? Podia ver como que tá, né? Não, tem. Foda pra caralho. Vou colocar ele, peraí. Não sei se ele tá no... Ah, não tá não. No Quick Resume. No Quick Resume? Não tá não. Eu tirei. Mas vamos lá, ó. Vamos ver o Valhalla. Ah, na moral, velho. Às vezes eu não entendo esses eventos. Os caras abrem um pré-show da Ubisoft pra mostrar a Eivor andando em linha reta. Tipo, porra! Como você não conhece o jogo? Não entendi, peraí. É Hugo, né? Ela lembrei do seu nome, né?
Sabe, estou pensando em pegar Não entendi. Não, tá ali o negócio aqui. Ah, pensar. O cara aqui na Twitch pensou, que é o Hugo, né? O HJ. Ele pensou que o jogo que eu tava jogando era da R3. Porra! Ai, caralho. Então, Alan, não sei porque eu não tive o Xbox One X. O que eu posso dizer é o seguinte, dar um resumo pro pessoal aqui. É que eu tenho que jogar mais e tudo mais pra entender um pouco melhor o console. Mas o exemplo que eu posso dar é que entre o Series S e o X é como se fosse o seguinte: você quer desempenho nos seus jogos, você quer que os seus jogos rodem bem, e é só isso que você quer, Series S. Você quer que os seus jogos rodem bem e tenha uma resolução 4K nativo, olha o load, que rápido, né? Aí seria o Series X. Eivor, você respondeu ao chamado Entendeu? do Guthrum. Que bom. Porque o que acontece? O Series S, ele reproduz jogos em 1080p ou 2K e faz um upscale para 4K. Esses saxões acompanham Entendeu? o Lorde deles como nós apoiamos o Guthrum. Então esse forte Ele tá no modo 60, o Valhalla agora. Então é isso, assim, tipo, que dá pra dar um resumão, assim, bem curto, né? Isso é Ah, eu só quero que meus jogos rodem bem. Entendeu? Só quero que o meu jogo rode bem. Aí, beleza, vai Series S. Ah, não, quero que rodem bem, eu quero resolução foda. Aí é o X. Entendeu? Vou jogar no bicho, preciso de jogo de Max. Alfred, isso mesmo. Deixa eu passar o essa rei de porra aqui. Wessex concordou em negociar termos. Passa Parece aqui. que ele está em... O Guthrum não é um bebezinho, Não dá pra Eivor. cortar? Nem o Alfred. Então nos aconselhe. Apoie o Obrigado, Guthrum, Carlos mostre Gama BR, nossa por me força. seguir. O rei dos E camponeses bem-vindo ao vai baixar a guarda. Universo. Confie em mim. Mas essa é a minha opinião inicial até o momento, entendeu? Eu tô sentindo isso. Não provoque, rei dos elfos. E uma coisa também, tem diferença quando você joga o jogo numa TV, uma TV 4K. E ontem, né, na live, eu tava jogando usando uma TV Full HD. Então eu sentia que tava melhor o gráfico, né? Tinha um filtro a mais ali e tudo mais, né? A ferramenta Mas retorna, Lorde. Já dei a vocês tudo que pretendo. Eu sentia a real diferença no gráfico mesmo numa TV 4K. Aí uma TV 4K você vai... E quando vocês voltarem que com seus diferença. casebres emporcalhados dos quais saíram, vamos soltar seus homens. Se abrir a boca, Series criado, X dou sua ou- língua para o corvo de Eivor comer. Olha- Parece justo. Já estamos com o seu pau. Já deu dessa Eu tava com uma competição opinião imbecil de egos? Se o sobre Guthrum isso, te né? deu a Um pensamento palavra sobre dele, isso, então algumas ele vai semanas levar. atrás. Vamos embora Que dessa já cidade. faz mais ou menos 1 a 2 meses que muitos jogos que eu tava jogando no Xbox One S, né? One S, eles estavam rodando meio Não mal. testem ainda mais Tinha a umas paciência do quedinhas, rei, senão nossos homens sabe? vão Uns voltar para travamentos o Erham ali com e tal. força. Tipo, não tava um desempenho 100%. Que o rio Avon, perto de Ufentum, Então isso está tava vermelho me de sangue incomodando dos seus bastante. compatriotas. Então, se esse tipo de coisa o que os te homens berraram irrita, com a queda dele? vamos jogar um jogo aqui e, porra, caiu o FPS, ficou lento, Lembrem-se, vocês né? acertaram minha Não tá rodando legal os jogos, Espero sua e esse tipo de coisa Vou te aguardar irrita de notícias verdade, da retirada em Simpele. eu acho que vale a pena. Tanto o S quanto o X vale a pena. Porque esses consoles, eles vão rodar os jogos bem, entendeu? Vão rodar o jogo ali, tipo, O Alfred com se vila como uma um desempenho Mas não ganha muito nada bom. com essa mentira. Entendeu? Quando essa notícia se espalhar pelo Então, acampamento, não puta, eu só restará quero um pegar a nova saxão geração vivo. pra poder jogar Você os jurou jogos pela cruz? com desempenho bom. Vale a pena. Vale realmente a pena. Agora mais do que nunca vou tomar o trono dele e a cabeça. Em Winchester, Alfred me usou como uma ferramenta e me largou. Então que o traidor seja traído. É Vamos queimar verdade, esse vilarejo Peter. inteiro. Super Depois Resolution disso, lá, cuidaremos do da Alfred. AMD pode ser
interessante quando lançar, né? Cara, Lázaro, eu acho que vale, sim. Eu acho que vale. Eu realmente me surpreendi. Ah, verdade, ó. Eu tô... Aqui o jogo, ele tá no modo 60 FPS. Só que a live não tá em 60, tá em 30, né? Então acho que vocês vão conseguir perceber essa opção aqui, ó. Tá vendo? Ó? Desempenho, priorizar 60 FPS ou qualidade. Porque eu coloquei a 30 FPS a live, porque pra mim eu só ia transmitir o evento, né? Eu não ia jogar. Então eu deixava 30 porque não ia precisar colocar 60, né? Mas não sei se vocês vão conseguir sentir alguma diferença aqui. Não vai demorar. Eu assistindo você jogar, pra mim parece tipo, tá 30 mesmo, normal. Não sei a diferença, mas. Não tem jeito, né? Quem sente melhor a diferença é quem tá ali de frente. Não, mas é que não tá 30, tá 60. Porque a live tá 30, entendeu? Aqui tá rodando 60. É isso que eu tô falando. Vou jogar um pouquinho aqui no modo 60 e depois eu vou mudar pro qualidade. Porque. Tu já zerou o Valhalla? Já. Isso aqui é coisa depois do final do jogo. Tá? Vou jogar um pouquinho do Valhalla. Valhalla aqui em 60, né? Depois colocar 30 pra gente ver a diferença gráfica. Porque eu Não vamos nos descuidar. Eu não coloquei esse outro modo de gráfico. Apesar que acho que não vai ter muita diferença, eu acredito que não. Porque eu tô fazendo transmissão pela placa de captura, né? Então tá em 1080, né? Não tá em 4K. Vou puxar pra esse cara, hein? Não deixe nada em pé. Ah, tá. É o botão que tá ruim. Não o botão do controle novo, tá? É o botão do controle antigo. Não vão roubar nossas terras. Tô com um controle do Xbox One que tá com um RB ruim. Não tava batendo. Por que tu não joga com o novo? Tá poupando? Sim, não dá pra usar bateria nele. O encaixe não encaixa, entendeu? Caralho, deixa eu ver. Aí eu comprei pilha recarregável da Duracell, vai chegar na terça. Vai jogar pilha. Mas dá pra jogar, peraí, rapidão. Dá pra jogar assim porque... Porque o que acontece? Quando eu geralmente faço live e jogo do Xbox One, né, eu coloco o fone de ouvido no controle, entendeu? E gasta bastante bateria quando você tá usando o fone. Vou queimar no inferno, traidor de merda! Vou devorar seu titano e Valhalla! Nossa, bem melhor. A pegada do controle é muito boa. Desse controle novo. E o botãozinho é gostoso de apertar. Os botões de cima aqui da RB. Eles melhoraram? Melhoraram o botãozinho. Eu ainda acho que nem o do Wanda ele teve aquela atualização ali, não. O NES e tudo mais. Mas ainda acho que aquela versão do RB e o LB ainda não é o ideal. Eu vou colocar na qualidade daqui a pouco. Eu só vou passar essa parte aqui, né? Eu acho que se eu... Ah, mas peraí, deixa eu fazer o seguinte. Já vou mudar pra qualidade porque... Pra vocês não tá fazendo diferença nenhuma. Exato. Né? 60 aqui não vai fazer diferença nenhuma. Pra mim que tá 60, pra vocês não, então por que, né? Deixar assim. Vamos ver no modo qualidade. Mas falando do videogame, eu pretendo fazer uma análise dele daqui pelo menos uma semana. Vou poder jogar bem ele. Porque eu quero também fazer, né, durante esse tempo, vários gameplays de jogos, né? Tanto jogos que tem versões para nova geração, né?
tem um upgrade pra nova geração, quanto jogos que não tem. Pra poder ver, tipo, ó, a diferença é assim, tal. Rodando dessa forma. Mas até o momento eu tô adorando porque todo jogo que eu tô jogando tá rodando perfeitamente. Tipo, parece que eu coloquei a placa de vídeo fodona no computador e tô jogando tudo no talo, sabe? É um pouco essa sensação que eu tenho. Beleza, mano, qualidade. Tá, vamos lá. Opa, eu já senti uma diferença aqui no gráfico, não sei se vocês estão percebendo. Tá aí, André? Eivor, Tô você né? respondeu igualmente. Vou passar aqui o... Não. Queria avançar, porra, da conversa Os aqui. exércitos estão com nervos aflorados. Derramaram sangue? Não. Tomamos o Erhan sem resistência. Esses saxões acompanham o Lorde deles como nós apoiamos o Guthrum. Então esse forte Um negócio não é que a dá soma pra perceber das assim ambições de dele. cara. O plano de Eu acho que Guthrum é dependente negociar com os da saxões. versão 60 Se ele ou puder 30 vencer sem FPS, conflitos, né, vai qualidade, fazer isso. é a Isso diferença é dos provável ou cabelos. não? Eu não sei se tu Agora lembra mesmo estou como na era. igreja de Lembro, braços era cruzados, horrível os falando cabelos. chegar a Nossa, nada. era horrível. Horrível os cabelos. Agora os cabelos também parecem de péssimo. verdade, né? Eles são bem real. Não parecem de verdade, mas são realistas, né? É, não é aquele negócio toscão, tipo, no ano é toscão. Tipo textura assim de roupa, né? Material Isso mesmo. couro, O rei de Wessex metal, concordou em tem, negociar termos. né, Parece que um eles realismo estão em desvantagem. mais Guthrum próximo, precisa né? tomar cuidado. Alfred fala a língua de Locke. É mais polido, né, eu diria. É mais sei lá. polido, Guthrum né? não é um bebezinho, Eivor. Nem o Alfred. Se ele veio até aqui, é por vantagem própria. Então nos aconselhe. Apoie o Guthrum, mostre nossa força. O rei dos camponeses vai baixar a guarda. Confie em mim. Tomamos essa cidade como se ela fosse feita de feno. Engraçado, né? Vendo assim, eu vejo... Nossa, como esse jogo é bonito, né? Porque no Xbox One parecia tão bonito. Parecia tipo, como é que, beleza, é o que a gente já viu, né, antes no Xbox e PS4, né? Só que aqui, né, Você está delirando, na Daniel. nova geração você vê que as texturas são interessantes, né? Não São precisamos bem pedir, Goodwin. feitas. Vamos tomar. Assim como tomamos todos os reinos da Inglaterra. Ah, Eivor. A ferramenta cega retorna, Lorde. Já dei a vocês tudo o que pretendo. Um dengue para sair de Werham. É o cabelo do Vocês cara se juraram mexe, pela né? Nem cruz lembro e se aquele mexia. martelo pagão. E aí, E Judá, quando vocês beleza? Boa voltarem tarde. para os seus casebres emporcalhados dos quais Ó, saíram, só pra, vamos de soltar repente tem seus alguém homens. novo chegando Se aqui, abrir a né? boca, criado, Eu tô dou jogando saliva para o aqui corvo por de causa Eivor que o evento comer. não começou ainda, Parece tá? justo. Vai Já começar estamos às com o 4. seu pau. Já deu dessa competição imbecil de Daqui a uns egos? 40 Se o minutos. Guthrum Cara, deu a pior que eu tô palavra dele, acompanhando então aqui, ele vai o... honrar. Vamos Não tem embora nada, né? dessa cidade. Véi, pelo menos tá melhor do que o pré-show, porque aqui tu vê uma gameplay de alguma coisa, mas é tudo, sei lá, sabe? Tem Tudo jogo que a gente Não já testem conhece, ainda assim, da mais a Ubisoft, eles paciência do deixam rei, lá senão rolando. nossos Só que homens nem- vão voltar agora pra tá, acho que Werham aquele com The força. Crew 2, tá um avião E se voando na duvidam da linha minha reta. convicção, saibam que o rio merda, hein? Avon, perto de Ufentun, Tipo, está vermelho ué, de sangue dos seus e aí? compatriotas. Os caras abrem uma hora antes do evento pra O ficar comandante, mostrando nada. o que os homens berraram com a queda Troll, dele? velho. Tomara É, que amanhã foi isso. da Microsoft Lembrem-se, não tenha vocês isso. aceitaram minha prata. Tomara Em mesmo. troca, espero sua honra. E se tiver, Vou aguardar notícias da aí retirada eu acho que é uma civil. coisa da E3. É meio que a E3, não, faz o seu evento às 2 da morreu? tarde, Não mas pode começa ser. depois de 1 hora, entendeu? Deuses, vou arrancar Pra o o pessoal ficar no hype. É pra juntar a pessoa, porque se Não for isso, sei, eu não acho até meio sei. estranho. Ó, que nem Mas não ganha aqui nada com essa no mentira. canal da Quando essa notícia se E3, no espalhar Twitch, pelo quando acampamento, eu não entrei, tinha restará um saxão 96 mil vivo. espectadores. Você jurou Agora pela tem cruz? 84 mil, tá caindo não gente, pretendo porra. deixar esse imbecil Lógico, o bagulho intimidar. demora. Lógico que Agora também mais esse do que pessoal nunca, deve vou tomar voltar o trono dele ali quando e a estiver próximo cabeça. do horário Em mesmo, Winchester, mas... Alfred sabe, me usou como uma não ferramenta tá e montando me gente largou. nessa Então que o 1 traidor hora. seja Tá traído. diminuindo. Vamos queimar esse vilarejo então. inteiro. Depois disso, cuidaremos do Alfred. É porque se eu soubesse que, não, vai ser assim,
4 da tarde mesmo, eu tinha aberto a live às 3h30. É. Não às 2 da tarde, 1h40, que eu abri, né? Pior que eu não sei se é só mas hoje já tem bastante coisa, né? Deixa eu ver o calendário de amanhã. Não, tem bastante, amanhã também vai ter bastante. Amanhã garoto. Amanhã é amanhã. Tínhamos uma prova e agora acabou. E você vai sentir É, a diferença gráfica. Amanhã tem bastante coisa também. Aumentou muito a diferença gráfica ou nem tanto? Eu acho que pela live não dá pra perceber tanto. E também nem pra mim eu vou perceber tanto, porque, como eu falei, tá 1080, né? Não tá 4K. Aí eu colocando esse modo e conectando direto na TV, aí beleza, acho que aí eu vou sentir diferença. Eu percebo diferença assim na questão de fluidez, né? O Valhalla ele tinha umas quedas de frame. Sim. Mas, e aí eu não tô dando nada disso, parece que tá lisinho. Então, nesse modo aqui também tá liso, tá 30, mas tá liso. Sim, tá, o 30 fixo. É isso que eu tô falando, tipo, o pessoal pergunta, pô, será que vale se quiser e tal? Se você procura isso, eu quero jogar um jogo que eu não tenha problema de ficar caindo FPS, ficar travando, aí vale, entendeu? Se é isso que você procura. Ô, Lin. Que? Cara, amanhã, meio-dia e 45 é o pré-show. Aí depois, às 1h30, cara, é um bagulho que eu não sei falar, não conheço, é 24 e 33, caraca, Blade Point, né? Eu não falei 24 e 33 porque deixa quieto. Mas enfim, não conheço, que porra é essa, tá ligado? Também não sei não. Eu vou fazer da Microsoft. Aí depois, só às 14 horas que vai ter a Xbox Bethesda, o showcase. Aí, Square Enix também, que é legal, né? Então, vou fazer da Bethesda, da Square, a Warner às 18 e PC Game Show deixa quieto. PC Game Show não é pra gente, né? Não é pra gente. Tem tecnologia ali que vou estar vendo e falei, caralho, que porra é essa aí? Não porra nenhuma. Não vai Mas sério, é só de você conseguir jogar um jogo que ele não fique todo cagado, já é muito bom. Eu realmente estou empolgado assim pra jogar o Valhalla. Jogar assim, tipo, pô, vamos jogar aqui de boa, sabe? E tinha certas partes do Valhalla que, caralho, era tipo... Você quase ia ter um derrame, assim, por causa do FPS caindo, travando, tudo lento pra caralho. Tipo de slowdown. Slowdown. Entendeu? Tipo... Pô, verdade, tem um jogo que eu preciso comprar. Preciso comprar de verdade, sabe qual que é? Qual? Assassin's Creed Unity. Ele tá rodando 60, bonitinho. Cara, pega esse jogo direto, tô achando baratíssimo. Então. Não sei se tá em promoção agora. Uns R$4. Não sei se tá em promoção agora, mas se tiver. Eu nem sei quando ele aparece, né? Então, deve estar 20. Aí eu vou pegar ele. Porque é outro jogo que quando eu joguei tô cagado, né? Não eu, né? O jogo tá todo cagado, né? Vou deixar de lado. Então acho que vai ser uma outra experiência, né? Jogar ele 60, cara, bonitinho. Baratíssimo. Eu paguei muito barato, mas ainda assim é barato pra caraca. 20 conto tá bom, pô. 15 você consegue. É incrível, né? Como esse jogo ficou barato, velho. Agora eles trocaram o avião por um barquinho do Assassin's Creed Valhalla. Será que a gente vai ter alguma surpresa no evento? Ou algum jogo novo? A gente não espera? E3 serve pra isso, né? Vamos ver. Só deveria Splinter Cell. A Splinter Cell vai chegar... Vai ter um anime, né? Série animada, né? Da Netflix. Caraca, velho. Seria legal se tivesse um jogo, né? Também.
Você viu o Albert Wesker da série Resident Evil da Netflix? Não. Ah, não, velho. Será que o próximo Assassin's Creed vai sair pro One? Ah, não. Difícil, hein? Próximo Assassin's Creed pro One é complicado. Ah, não, acho que bom. Só se fosse sair esse ano ainda, né? O ano que vem, mas acho que não. Esse aqui já peidou pra caralho pra rodar no outro. Imagina o próximo. Esse é o último suspiro. Chega um momento que realmente não dá mais, assim, tipo, pô, já era. Tem que ir pro próximo mesmo. Enfim, vamos Será tocar que a de gente novo. vai ter algo do xCloud no evento? Não sei. Eu digo no evento de amanhã, né? Porque hoje é Ubi, não vai ter nada. Não funcionou. Às vezes dá uns problemas no Quick Resume. Acho que dependendo do jogo, se é muito pesado. Porque eu tava jogando o Valhalla, né? Aí o Valhalla entrou em Quick Resume. Aí provavelmente ele comeu o espaço, né? Do conto. Mas meio que. Olha o load que teve aqui. Ridículo de rápido. Se fosse no show, não. Baixou o preço do Valhalla? Não. Tinha lançado um novo The Crew tipo Forza Horizon. Mas o The Crew 2 já é meio Forza Horizon, né? O 2. Tem uma pegada meio Forza Horizon. Nossa, agora sim que eu vou jogar com gosto o Control. 60 FPS, bonitão. Vamos ver outro jogo aqui que eu posso testar. O pessoal ver. Pior que é um jogo que eu não curti muito, não. O Control. Ainda bem que eu não paguei por ele, né? Mitopass aí. É. Caralho, você tá com tudo isso de jogo instalado? Sim, 369. Ah, você tá de zoeira que você joga tudo isso aí. Instalado. Jogar é outra coisa. Pelo amor de Deus, velho. Ah, deixa eu ver esse jogo aqui. Esse jogo eu comprei pro Xbox One, só que ele não tava andando muito bem. Quando eu deixo com o FPS desbloqueado. Quero ver como que vai ser a 60. 225, o Valhalla e o Watch Dogs Legion juntos na live. Tu testou o Devil May Cry 5? Mas o modo 120 FPS é só no a versão Special Edition. Mas eu posso testar aqui. Eu acho que vai rodar 60 cravado mesmo. Mas também a minha intenção é nesse meio tempo aí de entre uma 2 semanas, né? Jogar muita coisa no Series S. Tipo assim, tanto jogos que tem upgrade quanto jogos que não tem, e os jogos também de 360, né? E assim, os jogos de 360, eles têm HDR e rodam em 4K. É bem legal isso. Aí fazer muito gameplay, mas é gameplay rápido, assim, de 10, 15 minutinhos. E passar as minhas impressões, assim, de como que tá rodando esse jogo no One pro Series S, né? Porque eu acho que a principal dúvida da pessoa que fica pensando em pegar um Series S é se ela não vai estar gastando dinheiro à toa, porque não vai sentir muita diferença, né? Acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Pelo menos até o momento que eu tenho percebido que a diferença é boa, entendeu? É uma diferença assim que, porra, é meio que
Uma diferença pro lado bom, entendeu? Sabe? Uma diferença assim que tipo, tu vê assim, porra, tá da hora jogar esse jogo no Series S. Ah, você já tem, aí é complicado. Por esse preço acho que tá de boa mesmo, 225 esses jogos. Peraí, deixa eu ver aqui sistema. Limitar a taxa de 460. Não, sem limitar. Ó, esse jogo aqui, por exemplo. No One, ele roda meio zoado, entendeu? Fica engasgando ali o desempenho dele, né? Às vezes. Agora, tá 60 cravadinho, entendeu? Ah, mas o jogo desse pesava, não? Sim, pesava. Por isso que eu tô falando. Acho que é má otimização também do jogo. Não, acho que não. Acho que não. Eu baixei no computador e rodava de boa. Eu tava falando o seguinte, tipo, chega um momento que meio que... Ah, já deu. Sabe? Não dá mais. Você precisa realmente trocar de console. Infelizmente, entendeu? Infelizmente vai chegar um momento que os jogos que vão sendo lançados pro One, pro PS4, eles não vão rodar bem. E a gente já tava vendo isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando lançou o Control, por exemplo, né? O Control, ele é um jogo nova geração, sabe? Não adianta. Ele não roda bem no PS4, ele não roda bem no Xbox One, não roda bem no PS4 Pro, no Xbox One X. Ele só roda bem no Series S, X e PS5. Porque ele é um jogo de nova geração. Só que foi feito, né, pra antiga geração, né? Ainda acho meio bizarro esse jogo ser pesado, mas enfim. Mas era realmente pesado. Tá, vamos ver outro jogo aqui. Eu queria ver se esse jogo tá rodando a 60 cravadinho, tá. Que não rodava, né? Ubisoft, eu só quero saber uma coisa, cara. Eu quero como que é? O Devil May Cry, né? E o Play no Game Pass. E aí já é. Ah, não. Já saiu do Game Pass. O que? Devil May Cry? Já saiu. Ih, rapaz. Cara, tá tanto tempo com a porra do jogo instalado sem jogar que nem sabia que saiu do Game Pass. Olha isso. Não, mas o Danilo tem. Mas ele tá jogando agora. Vamos ver outro jogo aqui. Com certeza que Knights of the Pen Paper é pesadíssimo. Porra. Ah, o Remedy. Vamos ver se tá rodando a 60. Ah, tem uma coisa aqui interessante, ó. Esse aqui, ó, opções de compatibilidade, é pra gente ver se o jogo tem o FPS Boost. Entendeu? Não tem. Esse aqui não tem, eu acho que esse aqui não tem também, deixa eu ver. Não tem. Resident Evil, o remake aí, 2, 3, fica legal no Series, porque Não provavelmente testei deve ainda. ter uma diferença legal. Não testei ainda, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, esse tem modo de desempenho. Vamos ver. Ver o Remedy. Alguém tinha pedido pra ver o Remedy ontem, eu acho. Testei. Tá rodando super bem o Cyberpunk. Não, Lázaro, eu peguei só porque só tinha o Series S mesmo. Se tivesse vendendo o X normalmente, eu teria pegado o X. Mas como o X meio que tá sumido, e quando aparece ele simplesmente some de novo, né? Aí eu pensei, quer saber, vou pegar o S mesmo, já fico na nova geração,
vai começar a aparecer jogo de nova geração e vai ser bom pro meu canal eu trazer pro canal, né? Então meio que preferi, digamos assim, arriscar no S, pelo menos, né? E aí mais pra frente eu pego o X. E também assim, né? Eu não tenho uma TV que tem suporte para VRR. Eu não tenho uma TV que tem suporte para 4K 120 FPS. Então, o S já estaria de bom tamanho nessas questões. Jogou da porra. Ah, foi você que pediu, né, Jonatas? Você pediu ontem, não foi? Eu vi que vão fazer um Eurotruck para PS4, Xbox One e PC na E3. Acho que é fake, mas vai saber. Não sei. Acho que o pessoal ia gostar, né? O pessoal do console. Então, o Jefferson, em questão do armazenamento, o que eu vou fazer? Os jogos que tiverem versões da nova geração, eu vou deixar no SSD. E os jogos que não tem, eu deixo no HD externo. Porém, se for um jogo que não tem versão para nova geração, mas eu esteja jogando ele bastante, eu vou deixar no SSD para poder aproveitar o lance do load rápido, né? Ah, Sunset Overdrive, eu não lembro se eu tá baixado, mas se tiver baixado eu vou testar. Nossa, tá 60. Ah, que legal. Deixa eu ir na missão aqui. Eu percebi logo de cara que tá 60 esse jogo. Então, aí eu vou fazer isso, né? Jogos que são nova geração que eu esteja jogando, deixo no SSD. Jogos que não são nova geração que eu vou estar jogando, também no SSD. E quando um jogo da nova geração que eu já terminei e eu não estiver jogando, o que eu posso fazer? Se eu não quiser deletar ele, eu posso mandar para o HD externo. Entendeu? Acho que eu vou fazer isso. Eu tenho um jogo aqui que tem versão da nova geração. Eu vou mandar para o HD externo e vou ver se funciona. Alguém falou que funcionava. Bom, beleza, vamos ver. Tá. Lisinho aqui. Pelo menos pra mim tá. Tem uma travadinha aqui, mas acho que foi do jogo mesmo, né? Peguei uma moeda estranha. Deu um gelou, né, ali. Vou ver durante o combate aqui. Ó, daqui a pouco eu vou colocar no evento, tá? Tô vendo que agora é 3h40. Pelo jeito tá certinho. Eita, olha um bug aqui, ó. Entrando na parede, ó. Ah, não, fica em primeira pessoa. Um bugzinho.
Beleza. Valeu pela presença, Lázaro. Boa tarde aí pra você. Legal. Foguinho, 60 FPS. Ó, o jogo, ele às vezes dá uma engasgada, mas eu acho que isso já tinha no ano. É do jogo mesmo. Não é que cai o FPS, né? Mas você percebe que congela, né? O jogo por um segundo. Totalmente fora de assunto, mas eu descobri que periquita é periquita. Botou Vou fazer um negócio aqui antes de começar lá, voltar para o evento. Vou pegar um jogo que tá no... falta pouco pra voltar aí. Acho que começa ali pelo menos 3h50, já tem que estar de volta. Faltam sim. 7 minutos. Vou fazer isso agora. Então, vou pegar um jogo que tá no SSD e mandar pro HD externo, né? Vou ver se vai rodar. É um jogo menorzinho aqui, né? É um de navinha. O R-Type. Vou mandar para HD externo. Pra ver se vai rodar. O Second Station também seria legal testar, né? Lembra? Você tava na live, né? É mesmo, caralho, aquele ali sofre, Esse velho. vai ser legal de testar pra ver como que tá. Você tem uma TV 4K 60? Pô, maneiro, então. Vai ser bem proveitoso pra você. O que acontece, Alan? O Series S, ele faz um upscaling pra 4K. O próprio console, entendeu? Então um jogo, tipo, por exemplo, o Crash Bandicoot 4 que eu tenho aqui. No Series S, ele é 2K nativo a 60 FPS. E aí ele pega esse 2K e transforma em 4K por upscaling, né? Então, basicamente, é 4K, mas não é o 4K nativo, né? Mas fica em 4K a imagem. E fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas o que eu vou fazer, eu vou baixar aqui todos os jogos que eu que tiverem versões para nova geração, eu vou baixar. Só que aí eu baixo e mando para HD externo. Porque o que acontece? Fica 2 jogos baixados, entendeu? Então não tem por que eu ter um jogo da versão do Xbox One e ter um jogo do Series S. Eu quero ter só do Series S, né? E aí quando eu tiver assim a oportunidade, quiser jogar, eu mando pro SSD de volta, né? Vamos ver. Eu acho que não vai funcionar. Mas se funcionar, bacana. Viu? Não funciona. Entenderam? Ó. Isso é baseado num jogo antigão, né, velho? Tá aí. Tá vendo? Ó.
Mas peraí. Atualização aí, cabeça. Não, mas essa atualização seria pra... Peraí. Será que quando eu mando pro HD externo, vira um jogo de Xbox One? Se você instalar a atualização que você acabou de cancelar. Não entendi agora. Porra, tem que Não, você atualizar não o bagulho, entendeu. caralho. Não, vocês não entenderam. O R-Type, ele já estava atualizado para nova geração, entendeu? Aí eu Então você acha que mandei, quando você mandou ele pra outro entendeu? HD ali, você acha que ele virou Isso. geração passada, aí tu vai ter que baixar de novo a atualização. Exatamente, entendeu? Entendeu. Eu já mandei, entendeu? Como um jogo de... Fala Like a Dragon, que vai vir pro Game Pass. Pera aí, ó, vou fazer o seguinte agora. Eu mandei pra cá, né? E aparentemente apareceu pra eu fazer uma atualização, certo? Eu vou mandar de volta por SSD para ver se é isso que aconteceu. Quando a gente manda pro HD externo um jogo que tem versão para nova geração, ele se transforma num jogo da antiga geração. E aí, quando a gente mandar de volta, vai ter que baixar de novo a atualização, entendeu? Entendeu. Peraí, acho que não tá nesse aqui, né? É no Seagate, eu acho. Por tamanho. Aqui. Ó, vou mandar de volta pro interno. Porque se toda hora que eu mandar um jogo que é do... que tem a versão nova geração para HD externo e vou mandar para HD externo, depois vou mudar de volta para o interno, eu tiver que fazer um download de novo, aí não vale a pena, né? Aí é melhor deixar só os jogos da nova geração no HD, no HD interno, no SSD, né? Em questão do tamanho dos jogos, como que ficou, né? Porque rolava aquele papo de que, tipo, o tamanho dos jogos seria diferente no Series S comparado com não sei, o Series X. Não sei, Sente que os jogos não estão, tipo, absurdamente grandes depois eu tenho que ver com o Danilo. Tem que ver com o Danilo. Ele tem um Valhalla também. Vou fazer uma comparação, né? O tamanho dos jogos. É uma boa. É sim, Alan. 60 FPS é outra coisa. É muito, muito bom mesmo. Parece que você tá jogando da maneira certa, sabe? É bizarro isso. Vamos ver se vai funcionar. Pelo menos é o seguinte, né? Tá rolando um maior papo, né, da compra da IO e da Crytek. Será que vai rolar mesmo? Não sei. Pelo menos é o seguinte, né, o André. Eu tenho uma internet rápida, né? Então não tem problema de instalar. Ó, não funcionou. Vai pedir realmente um update. Ainda bem que sua internet é rápida. Então... digamos assim que não vale a pena ficar aguardando o jogo da nova geração no HD externo. Porque você vai precisar baixar de novo. Deixa eu voltar pro evento. Era na Twitch, né? Pra nova geração ele pede um update. É.
Assim, ó, só pra explicar, ô Marcos. Um jogo, ó, o que eu fiz agora? Eu tinha um jogo lá pequeno, né? Era o R-Type, 6 GB. E eu tinha baixado ele, né? Atualizado ele para nova geração, né? Porque ele é um jogo que tem uma versão da nova geração. Joguei ele de boa, joguei uma fase, ficando direitinho, bonitinho. E aí o que eu fiz? Eu mandei esse jogo, né? Transferi esse jogo pro HD externo, entendeu? Só que quando você transfere o jogo pro HD externo, ele vira um jogo de Xbox One, não mais um jogo da nova geração. Aí você tem que baixar de novo a atualização, entendeu? Então, o que dá para fazer? Se você quiser baixar, se você quiser jogar um jogo que não tem na nova geração, que seja um jogo de Xbox One, mas você quer aproveitar o load, né? Tipo The Witcher 3, você pode mandar para o SSD, que o load vai ser super rápido e tudo mais. Ah, eu vou baixar um jogo da nova geração, preciso de espaço. Aí você tira esse jogo do Xbox One e coloca no HD externo, entendeu? Mas jogos que são somente nova geração ou que tem uma versão da nova geração, esses jogos só vão funcionar no SSD, entendeu? Então, tipo assim, o Valhalla agora no Series S eu só consigo jogar ele no SSD, entendeu? Então não dá pra fazer o que eu tava pensando, porque qual que era a minha intenção? Tirar um jogo da nova geração e colocar no HD externo para não precisar baixar ele de novo. E aí depois, quando eu quisesse jogar, eu jogava de volta. Mas não dá pra fazer isso. Dá pra fazer com um jogo antigo do Xbox One, entendeu? Não, compensa. Para de ser burro, Marcos. Caralho, Marcos, para de ser burro. Você não tá entendendo? No Series S ou X, o que você tem que fazer é o seguinte: todos os jogos que forem Xbox One, jogos retrocompatíveis, você deixa no HD externo. E os jogos que forem da nova geração ou tiverem versões para nova geração, você vai deixar no SSD. Entendeu? Aí você compra, né? Nesse momento não precisa comprar. E tipo assim, no meu caso, eu tô com uma internet boa nesse momento. Pra mim tá tranquilo. Ah, puta, ele tem um jogo aqui de 30 GB. Tudo bem. Depois eu baixo, entendeu? Mas isso daí... É isso mesmo. Eu não baixei ainda não. Eu vou baixar. Vou baixar o jogo e depois eu vou fazer um vídeo dele. Gameplay assim pra ver como que é. E aí, Paulo, beleza? Boa tarde. Mas, ô Marcos, digamos assim que isso daí que eu falei agora, né, seria um ponto negativo, né? Isso tanto pro X quanto pro S, né? Porque pra mim, eu pensava, eu acho que eu me confundi mesmo.
Eu tinha visto essa mensagem, uma informação, né? Que você poderia mandar um jogo do SSD pro HD externo. Só que eu tinha entendido que o quê? Que o jogo que é da nova geração, ou que tem versão da nova geração, eu poderia mandar pro HD externo, e quando eu quisesse jogar de novo, eu mandava de volta, né? E estaria tudo certo. Mas não é isso que acontece, né? Como vocês viram, não é isso que acontece. Então isso é um ponto negativo pra mim, pelo menos tanto pro S quanto pro X. Easy, easy. Hey, I know you. Give me that. This, I need it for a thing. Ô, Marcos, em relação ao Rainbow Six, cara, meu irmão falou que viu, acho que foi uma propaganda esses dias no YouTube. Eu também não tava sabendo de nada, não. Mas acho que é aquele mesmo Rainbow Six que tinha sido anunciado antes, né? É o de zumbi lá, Quarantine. Isso mesmo. Foi o que passou. Stolen by your partner. The one in the stupid mask? I can find him. I just don't think. Mas como assim comendo os fanboys são desse cachista? Então, estranho isso. Estranho. Depois eu vou deletar alguns jogos do SSD, porque o meu SSD tá praticamente lotado, né? Pra ver se ele não faz a transferência. Eu não sei se foi isso, assim. Como tá lotado, ele não pegou todo o arquivo, não sei. Porque assim, pelo menos dá pra fazer nos jogos do One, né? Jogos do One, 360, dá pra fazer isso. Entendeu? Três minutos. How do I tame the deer? How do I tame the deer? Oh, not like that. É agora que chega mais um Assassin's Creed, porra. É. Now I feel bad. Não, o triunfo dos games é o seguinte. O que eu fiz foi assim. Eu peguei um jogo que tinha versão da nova geração, certo? Ele não era um jogo de Xbox One, e sim um jogo de Series S, e mandei para o HD externo, certo? Quando eu mandei para o HD externo, eu fui iniciar ele. Ele não iniciou. E aí, como ele não iniciou, ele pediu para fazer um update. Falando isso agora, eu acho que é o seguinte. Talvez, por eu ter iniciado o jogo, ele já pediu para, digamos assim, fazer o update para poder rodar ele, porque estava no HD externo. Eu acho que fez uma borrada, o André. Talvez, tipo assim, eu pego o jogo que é do Series S, mando para HD externo, e eu não mexo nele, eu não inicio ele, e depois eu mando de volta. Aí talvez vai estar com o arquivo intacto, entendeu? Pode ser. Pode ser isso, porque no caso eu iniciei. Ô Danilo, só chega que eu faço porrada, né? Mas eu acho que é muita gambiarra, tá ligado? Pode ser isso, né? Pode ser isso. Opa! E aí, John Wick, beleza? Salve, tranquilo. E você? Ah, começou, né? Aí, ó. Não, sim, isso eu sei, o triunfo. Isso eu sei mesmo. Agora vai. Beleza, vamos lá. Fica quieto aqui. Mentira, eu vou falar pra caralho. Hi,
Hi everyone, and welcome to Ubisoft Forward. I'm Neela. A gente descobre que é mais um pré-show. Thrilled to be back hosting Ubisoft Pelo Forward. amor de Deus, não. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, É Mia Khalifa? plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. But I know why y'all are here. We want to see games. So let's get right into it. The Rainbow Six Essa é a irmã operators dela. are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper Aí, já tá falando do Rainbow Six Extraction. E aí, será que agora sai data? Acho que sai. Provavelmente vai ter até beta. So much peace staring into the heavens until a piece of it fell. Aí, a... Ela botar combate lá. Não, é um jogo novo, não é DLC não. É tipo um Rainbow Six com drogas, sabe? But it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team now. A Fênix Negra. If there's a way to stop them, you will find it. But I know you will find me. Assim, é muito Gear 5, né? Isso parece mesmo os bagulhos dos low cost. Olha, vai ser. Concordo com Vai com ser o esse. Marcos aí, é meio Vai ser estranho, esse tipo, gráfico, Rainbow hein? Six com, É verdade? sei lá, tá ligado? Oh, vai ser esse gráfico aí mesmo, né? No game, né? Olha, é um tudo, tudo que eu tô vendo aí vai ser real. Esse é o gráfico do jogo mesmo. Vou dar umas travadinhas pra vocês? Um pouco, mas tá suave. Acho que é da transmissão mesmo deles lá. É que eu acho que a maioria dos jogos da Ubisoft atualmente tá meio que nessa pegada, né? Que pegada? É que nem o Marcos disse ali, né? Ah, ser uma parada meio tática e tal. Ah, sim, sim. Ah, a gente já descobriu que a missão do jogo vai ser extrair pessoas, né? Já tá bem claro no trailer. Uhum. Sabe por que eu descobri isso? Por quê? Porque é o nome do jogo. Rainbow Six Extraction. Tá que pariu. Nossa, os caras pegaram Left 4 Dead na cara dura mesmo, né? A Witcher aí, né? Ó, o cara que explode, solta gás. Daqui a pouco vai aparecer um monstro grandão. Multiplayer clássico, né? Algo ali levemente Left 4 Dead com umas diferenças. Daqui a pouco vai aparecer um bicho grandão aí e vai terminar o trailer. Ah, mano, hoje em dia é difícil. Os caras só querem lançar porra de multiplayer o tempo todo. É, o que dá dinheiro, né? Roupinha, skin, essas coisas. Mas, assim, né? Pelo menos o trailer aí, gameplay em si, é mais pra vender o multiplayer com certeza, né? Não dá pra gente saber se realmente não vai ter um modo single, mas... 16 de tu vê assim na setembro, cara que o foco pra todo mundo. Multiplayer. Dia 16. Podia ter um gameplay, né? Now, I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. Ah, vai ter gameplay. My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction.
With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director. Porra, tinha que sair os jogos da Ubisoft tudo no Game Pass, que nem aí com EA Play lá. Porra. Porque com prático, vai, eu não tenho vontade de comprar esse jogo aí, mas se tivesse ali no serviço eu jogaria, pelo menos pra testar, vai que eu curtisse, né? Mas não é aquele jogo que eu tenho vontade de arriscar meu dinheiro. Some of the operator's abilities, gadgets, and tech should feel familiar to Siege players, but this time, as you progress through the game, you'll unlock new ability upgrades and a whole new arsenal specifically designed to take on this new threat. So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Chama, tá bugando a She mulher. got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If you or a teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Balancing that risk and reward scenario is going to be tough. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Nossa, é alienígena. Who are they? And where Não é do they nem come tipo uma contaminação. What we know is the Arkeens are an evolved form of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we know so far. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution, as incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the infecção map alienígena. in reaction to the player presence. The parasite is always spreading, always evolving. O alienígena veio aqui comendo nossos cus, né? Só que aí gozou dentro. Ao invés de gozar fora, né? Tipo, foi isso que aconteceu. It's probably the first thing you will take on. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Arkeens. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range spiker, Só trago verdades. the shape-shifting Só isso, Marcos. Só verdades. and the Apex. There's a lot more species of Arkeens and mutations that have been observed. More to come on that very soon. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. And for our Rainbow Six Siege community, we have exclusive unlocks for you in both games. Okay, you've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Aê, gameplay, Here finalmente. is Rainbow Six Extraction. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground Olha só, é uma DLC. adapting. Plant auto trackers Como é que on é? dormant nests. É uma DLC, né? Or we'll lose the trackers. As a squad of 3, Ella, Do outro Rainbow Six ou você tá de sacanagem? É igualzinho. Olha só. Ah, tá, você tá de sacanagem, não entendi. and obliterate Arkeans in their way. Ó, igualzinho outro jogo. É, não empolguei não. That's a grunt. Tem até o cara do martelão lá. É o mesmo jogo, só que com esses bichos aí. Existe agora um novo conceito de DLC. Ao invés de fazer uma DLC e vender como uma DLC, você faz uma DLC e vende como um novo. So stealth tactics are the way to go. Visual on nest. Place auto trackers for our react scientists. Auto tracker activated. Auto tracker activated.
parasite generates sprawl, a substance that connects the whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Aí, ó, lembra disso? No Siege, tinha um personagem que colocava coisa no chão pra você não conseguir andar direito. The contrast helps to better identify targets. Eu também não tô curtindo muito o que eu tô vendo não, assim, em questão gráfica. Eu pensava que ia ser eu pensava que ia ser muito... Eu pensava que ia ser tipo um Left 4 Dead mesmo. Só que ó, desativou o negócio eletrônico. O que tá sendo? Tá sendo tipo um Rainbow Six Siege tático, com alienígena. Pode ser que em algum momento dê alguma merda e comece a ter, tipo, uma horda, né? Pode ser. Vamos ver. Sei. That was close. Here, the team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone. Eu gosto sim do Oness, eu digo. É um bom console sim. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your react blade. Mas eu acho que não vai ter horda, porque os cenários são bem fechados aí, ó. Right there. React blade, do your thing. Tá vendo? A pegada do jogo é bem mais... ser mais tático mesmo. Realmente. Pô, os alienígenas é qualquer merda, né? Caralho. Visualmente isso é qualquer merda. The squad can use React tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that spot. Ah, fazer parede. Good idea to increase the arc mine's efficiency. Olha, já vimos isso antes. Não querendo menosprezar o jogo, mas... Meu, fala sério. Isso aí é uma DLC. That's the React threat sensor. Smasher incoming. É aquele jogo tipo, não querendo desmerecer, não querendo desmerecer o jogo, mas é uma bela bosta. Né? The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel, or move to the next airlock. The third subzone will be the most challenging yet, a true test of both tactical team strategy and operator reflexes. É uma bosta ruim, feia, né? Nem bela é uma bosta feia. Ih, cara, Stranger Things aí na cara dura mesmo, hein? Processinho tá vindo aí, hein? Stranger Things na cara, hein? Eu também não curti não, eu já tô querendo já que eles pulem pro próximo jogo também. Puta que pariu. É que nem eu falei, eu jogaria se tivesse ali no serviço, não tivesse que comprar, beleza. Dá aquela testada, vamos ver se tá tudo legal. Mas minha carteira não costaria pra esse jogo aí nunca. Não, o foda é que tá com muito cara. Não, os bichos, é engraçado. Aparece outro inimigo, sei lá o que, papapá. Aparece outro bicho, sei lá o que, tá. Aparece outro bicho, sei lá o que, tá. É tudo igual essas merda. Caralho, meu. E apareceu uns 5, 6 bichos aí que é tudo igual. Como alguém joga isso? Pagando, né? Uma pessoa jogar.
Ah, sim. É que esse tipo de jogo aí é pra tu jogar só em co-op mesmo. Chamar os amigos e tirar uma onda, tá Esse jogo ligado? aí é pra Mas youtuber. pra jogar sério mesmo assim, não vira não. Operators, it's time to unite and stand together against this emerging threat. Começamos ruim, hein? Que bosta de jogo, hein? Stay tuned for more Rainbow Six Extraction intel coming very soon. Bom, é o primeiro jogo, né? Geralmente deixam melhor pro final, vamos ver. 10 years ago, Rocksmith Rayman redefined 3. music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. And in the decades since its release, our community and its impact have only amplified. Se a Ubisoft não caga na entrada, ela caga na saída. Esse é o ditado. Rocksmith. Eu acho que eu não posso falar essa palavra, mas eu li a sua mensagem, Jonatas. Exatamente. Vai carregar na saída também. Que isso? É trailer de banco? É o Itaú que tá patrocinando aí? Será que eles financiam um videogame? Compre um jogo que você precisa comprar um instrumento, precisa comprar um videogame, precisa comprar uma TV, precisa comprar um jogo. Super barato esse jogo. E um notebook também. Tá, não gostei também. Próximo. Não é tipo de jogo pra gente nem fodendo isso aí. Se eu tratasse Rocksmith, ele poderia ser o quê? Um jogo que você pudesse jogar na internet. Você não precisar comprar. Ah, não, mas fala do jogo ainda, meu Deus do céu. Cara, eu sei como tem. Eu sei o que é música, o que é violão, não precisa falar, não, cara. Isso é início de nova geração, porra. Rocksmith Plus, a new interactive music learning subscription service available this year. Learn how to play guitar and bass by playing along to master recordings of your favorite songs. Connect your instrument to your PC, console, or mobile device and get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith Plus will be easier than ever now that you can use your phone as a microphone. Download the app, log in, sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Now, acoustic players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. It's a game changer. And we're excited to reveal Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. All songs in the library will have chord charts that'll be perfect. Eu acho que não, Max. Eu acho que jogos que são de empresas muito grandes, como Ubisoft, eu acho que existe o empresário que só quer que faça um jogo que seja para youtuber jogar, para fazer o jogo da modinha. E aí, tipo, cara, faz qualquer coisa aí que tá sendo famoso no momento pra gente pegar uma grana. E aí tá bom, sabe? Tipo,
Acho que o senso crítico mesmo só acontece em jogo indie. Porque o jogo indie ele precisa vender. Precisa vender bastante para se pagar. O jogo AAA meio que, cara, tipo, Ubisoft mesmo. A Ubisoft pode fazer qualquer merda, igual a esse Rainbow Six Extraction, que vai vender. Entendeu? Pode ser que não venda o suficiente, mas vai vender. We've improved those features in Rocksmith Plus and are introducing new ones. Beginner and intermediate players will Claro, sem querer menosprezar o trabalho de ninguém, mas o seu jogo é uma grande bosta. Não é verdade? They can now monitor their progress technique by technique across the board, and overall offer a better sense of how you're improving over time. Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith Tablets review. That way you could take advantage of Rocksmith Plus's song library and practice tools in a format that's familiar. Pode ser interessante esse jogo para quem curte música, é músico, né? Só que é músico, tá querendo ser músico, tá aprendendo, e aí quer aprender de uma forma, digamos assim, mais interativa, né? Mas é um jogo muito de nicho, né? Que é um jogo que você vai aprender a tocar violão e guitarra, ou baixo. Sendo que você pode aprender sozinho no YouTube. E é bem mais barato. Também. Olha só, mais um multiplayer, que maravilha! Estou tão feliz. Isso, me dê mais multiplayer. Me deixem felizes. Ah, meu rosto aqui de felicidade, ó, ó, ó. Pô, já vi esse trailer, caralho. Mostra uma coisa nova. Ah, é a continuação daquele jogo lá que eu tava jogando pra caralho, o Steep, só que a versão fora da neve. É. Ah, esse aí eu gostei, provavelmente. Eu gostei do Steep, então provavelmente eu ia gostar pra caralho desse aí. Manage your career. Learn to nail those wild moves. Stay stylish. Parece um Extreme 3 do PS1 tunado, né? Ah, foi longe, hein, filhão, caralho. Pegou a referência, né? Aham. Cor. Tem várias coisas pra gente decorar esse jogo. Esse filme do Pelé. Caralho, tá da hora. Preferia estar assistindo o filme do Pelé, a versão pornô ainda, né? So, if you want to be the boss of your own career, the world's most famous competitions are waiting for you. Tá meio ruim essa missão, né? O que tá arrumando? Ah, se for que nem o Steep, até que não fica com tanta gente assim, não. Acho que eles devem fazer tipo Forza, né? Não é todo mundo que tá jogando ao mesmo tempo que vai estar lá, todo mundo tipo, vai no mesmo servidor. É legal, eu joguei o Steep pelo menos eu gostei pra caralho. Deixa eu mudar aqui a imagem, que tava meio... E pelo menos esse jogo aí tá bonito. Tá meio baixa a imagem. Esse é um esporte aí que você não pode perder, né? E se bater a cara já era, né? Quer até desligar o videogame. Não, na verdade eu tava tentando mexer na imagem, tava baixa a resolução.
Eu quero ir pra 1080. All right, I get it. Sometimes you just want to explore and bathe in nature. Eu só acho os mais sem graças esses de voo, assim, tá ligado? Puta que pariu, mó Já ter tédio. visto o vídeo da Vanusa cantando o hino do Brasil errado. Ah, And the porra. Republic will abide. There's always something awesome to do as you reach new milestones and unlock more challenges. It's the Red Bull Tá falando Joyride. muito esse evento, velho. It's infamous. É que ele é nichado, né? Mas eu, por exemplo, acho da Que hora, porra é tá essa aí? ligado? Porra é essa aí? Caralho. Começou a aparecer um negócio na tela aí, Jequiti, Tá, aqui também tá. Jequiti, Jequiti, Jequiti. Que porra é essa? For stunts. É, eu também não vou comprar, mas se vier pro Game Pass eu vou ficar feliz pra caralho. Mano, como alguém joga isso e fala: Olha, estou me divertindo. Eu me divirto pra caralho com essa porra aí, foda-se. Any way that you want. Referências, referências. When we say fun with everyone, we mean it. Look at all these riders. Does this speak to you? Then don't miss Olha, não querendo desmerecer. É. Porra, eita. Ah, é um jetpack. É tudo voltado pra realidade, né? Isso que é bom desse jogo. Eu gosto de jogo realista, assim. Ah, eu joguei um tempinho legal o Steep, agora realmente chega uma hora que você enjoa, né? Esse jogo parece bom. Parece bom. Mas, não querendo desmerecer, Riders Republic is coming September 2nd, and you can pre-order now and claim your right to rip. Okay, so you've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling alien parasites, but how's their day job going? You know, ever since Crimson Heist, eu odeio gente como eu me diverti jogando com outras pessoas. Year 6 is off to a blazing start, with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Não, quer não. Valeu. Year into our journey with Siege, we are humbled and grateful for the enthusiastic community that Eu acho que esse cara vai dar notícia pra gente bombástica. is all about sharing quality of life developments that will Game Pass. dramatically improve player experience. With the community growing every day, we've been hard at work finding ways to improve your ability to play with your friends and meet new players. On June 30th, we are unifying our Puder jogar sozinho nem joga. with crossplay and cross progression. That means that Ó, o Stadia não morreu. Stadia or PC will be able to tune together. Ah, agora tá o Luna ali, né? Caralho, bizarro. And for Essas console porra a gente vai dar players, tudo in early errado. 2022, crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform, and the cross progression will be available between all platforms. For these updates, we needed a bit more time in order to prepare and make sure they have a smooth launch. Bringing these player bases together benefits everyone. It will finally Lembra que eu disse que eu gostava da Ubisoft? across different platforms. Eu menti. It also means that your progression will now follow you Tive que dizer. anytime and anywhere you play. We know crossplay is Mas sabe o que deixa muito puto nesses eventos assim? É mostrar jogo que a gente já conhece. Se eu tô vendo a porra do evento da Ubisoft, não sabe o quê, eu quero ver coisa nova. Eu não quero ver tipo, é o Rainbow Six novo. Porra, meu. E, tipo, você quer mostrar coisa nova, né? Você quer mostrar coisa nova do Rainbow Six? Faz um vídeo, faz um evento separado, mas, porra, na porra da E3, só mostra coisa nova, pelo amor de Deus, né? É igual novidade, né? Exatamente, novidade. Porra, já... Caralho, já é a terceira, quarta E3 que eu tô vendo o Rainbow Six Siege, meu.
Vagina. Ah, não, é Wagi. O que tá escrito ali? This jacket was my father's. Dagu Wakan, Wichachpi. Wajiha. Star has many meanings. Wahia. Wisdom, Sei lá. bravery. Shoots you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. Sim, esse evento tá chato pra caralho, mano. What's happening? Meia hora já. Sei o e que só é. teve um jogo que eu curti. Sei o que é. Sei Animação? lá, mano. É aquelas animações pra contar, acho que as historinhas do Rainbow Six. Puta, chato, velho. Porra, você quer ver jogo no bagulho, os caras tá mostrando desenho. Vai tomar no cu. Surprise, motherfucker. Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask her yourself? New projects aren't the only things to be excited about this year. Ah, minha Calispa, mostra coisa excitante pra eu ver. Live games in 2021. Essa minha califa aí tá broxante. Tartarugas Ninja tá no Brawlhalla agora, eu nem sabia. Ou estará, eu não sabia, pelo menos. Também não sabia, não. Sabe o que é foda? Que tirando, acho que o Riders Republic, né, aquele jogo ali de esportes que mostrou, Minha tudo cara isso ficou que na vocês estão reta vendo mais até distante. agora, ficou mostrando um pré-show, cara. Isso aí, ó, mostrou tudo no pré-show. É mesmo? É? Caralho. Que merda, velho. Que merda mesmo. Isso não mostrou, pelo menos eu não vi, mas muita coisa do próprio pré-show, que bosta. Ah, nada de bom até agora? Só... aquele joguinho lá de esporte parecia bacana. Só pode dizer que é o... The Crew 2? Não, aquele jogo de esporte lá. Personagem novo jogo que ninguém joga é foda. Então, Olha só, tá falando do ele Brawlhalla, fez. né? Brawlhalla deve ter uma galerinha, porque acho que essa porra é de graça. Alguém tá entendendo o que tá acontecendo? Cara, tá com uma cara de que tá acabando o evento, velho. Se for o final do evento, aí toma no cu, meu. Uma DLC do Breakpoint deve ser aquelas missões novas que vem de graça, pelo menos no Wildlands era assim. Até que é legal, pena que o jogo saiu pra caralho. Não querendo desmerecer. Se tu tiver um jogo bom pra testar no... Não tenho, não. Series, porque ele rodava mal, né? Não tenho, não. Tenho no PS4. Series ficaria legal. Just Dance has always been about connecting with friends and family. When you're in good company, there are no bad dancers. So move Ô, Marcos. Marcos. Aí, ô, Marcos. Porra, Marcos. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Porra, Marcos. Aí, ó. Aí não dá, né? Se algum dia eu voltar a namorar, né, por causa do Covid, e eu precisar terminar com a pessoa, eu falar, não querendo desmerecer você, mas vou terminar contigo. Vou usar esse desmerecer pra tudo. Quem é esse Pablo Vittar negão? Não conheço esse cara, não.
Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. To me, Just Dance allows people to express themselves through dance and to celebrate who they are and their individuality in such a fun way. Just Dance has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy, whether you're dancing alone or with a group, to work out, or just to have fun. It's going to be a great time. Esse evento tá tão bom que tá dando sono. Concordo. Ah, olha, não apresenta nenhuma novidade. And let me tell you something, they're full of sass because, you know, they were written by yours truly, but I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nails, Hair, Hips, Heels, and now it's been Just Danceified. I don't think they're ready for this jelly. I hope you all have just as much fun dancing to this track as I had making it. Oh, and one last thing. You will have the opportunity to be a part of the making of my new video. Nossa, podia pelo menos montar a próxima DLC do Valhalla. O evento tentado da Ubisoft, mas no Game Pass seria anunciado hoje. Hoje na conferência do Xbox. Olha, do jeito que tá uma bosta esse evento, a única coisa que vai salvar esse evento é se no final os caras falar Ubisoft no Game Pass. Aí eu falo, melhor evento do mundo. Mas se não tiver isso, porra, começou mal pra caralho. Não, podia ter pelo menos um jogo assim no final, pelo menos, caraca, esse aqui vai ser foda, mas pelo visto, meu amigo, tá saindo um pouco de merda. Não, pô, legal aquele jogo de esporte, legal, mas caralho, meu, eu já vi esse jogo ano passado, ano retrasado. Não é novo. Republic, né? É, não é novo o negócio. Eu não tinha visto o gameplay dele nem nada, por isso que eu até me empolguei. Aí, ó. For Honor. Pô. Ah, não, é a DLC aí, ó. Pronto, aí, que o Danilo queria. Suas preces foram ouvidas, Danilo. Podia ter pedido coisa melhor, né? Mas tudo bem. In November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed game to Melhor quando a Ubisoft me enchia na cara dura durante... Na T6. Pelo menos alguma coisa, é verdade. Is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Também não espero muito da Ubisoft, mas vamos ver amanhã. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. Queria comer sushi dela. 300 million raids in total. Deve ser gostoso. Isso, rapaz. Cara, do nada assim. Pô, tá chato. Cancelado. Tá chato esse evento, meu Deus do céu. Pô, até o de hoje tava bom, meu. O de hoje tava melhor que esse. Sinceramente. Tá melhor. Porque tinha coisa nova. Entendeu? Mesmo tendo uma coisinha ou outra ali, um joguinho bostinho ou outro, né? Tinha coisa nova. We add in community-requested tweaks and features too. For instance, we'll be adding one-handed swords in the coming weeks. The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone. We've been tracking various known issues in our forums, and also shared our complex bug-fixing process in a recent dev blog. We love seeing your continual feedback, and we thank you for your patience and support for the game. On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed. Tem um problema quando a pessoa grava esses vídeos assim, né? Mostrando, tipo, tá falando, né? E a câmera, ela vira um pouquinho de lado, um pouquinho do outro, né? E a pessoa não tá falando com você diretamente na câmera, sabe? Aí parece que a pessoa é cega, sabe? Porque não tá focado, assim, no meio. Então parece que ela tá falando com uma pessoa que não tá vendo. E é como se você estivesse falando com uma pessoa cega. E pode ser que a pessoa cega não esteja na sua frente, entendeu? O Mati falou, meu Deus, que... Para. Tem uma carteirinha, uma coxinha da carteira. Tomara. A Microsoft tem que comprar todo mundo, tô nem aí. Weapons, gear, and of course, new enemies. Watch out for the Siege of Paris coming this summer.
Eu quero que a Microsoft compre a PlayStation só pra destruir ela, caralho. We're happy to announce that the new Discovery Tour will be Zoando. released this fall. It will be free to all who own Assassin's Creed Valhalla. Explore the world and take a deeper dive into the history of the Viking Age. The team has crafted a new experience where you'll get to play as people during the time of Vikings and follow them in their endeavors. Mais big jogo que and todo small, mundo já conhece, já while zerou. collecting exclusive rewards. Whether you're an Assassin's Creed Nossa. fan with a heart for history or a student looking to supplement your knowledge, the Discovery Tour Viking Age will have you covered. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. While this year will be a very active year for the game, we're already working on more expansions for next year. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. So you've seen some great games from us, but we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our Ubisoft Film and Television team has some exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game development studio that's streaming on Apple TV+. If you haven't watched the second season yet, here's a look at what you've been missing before the upcoming season finale. Why do you have goosebumps? This is an involuntary reaction to Being inspired? I was emotionally manipulated. Olha só, What's the difference? a novidade é um filme. Ou série, sei lá. That's it. Except make it about me and not the world. I feel really seen and heard. I don't want to see you or hear you. She played us to get what she wanted. She inspired us. She emotionally manipulated us. What's the difference? Up next is an exclusive look at a new trailer for our feature-length movie, filme. Werewolves Within. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June Era tudo que eu 25th, queria on mesmo. demand, July 2nd. Na E3, um evento de games, veio um filme. Hello, everyone. I am Josh Rubin, the director of Werewolves Within. And I'm Sam Richardson, the star of Werewolves Within. Werewolves Within was based off a Ubisoft game, and we're so excited to bring you an exclusive look just for you. Check it out. Deixa eu me embebedar aqui com água com gás aqui rapidinho. Dr. Ellis? Probably tanked. É, porra, ganhei um Prime aqui e morri engasgado. Cadê o André Meolídio pelo Prime? Bem na hora que eu vou tomar água, você dá um Prime pra mim? Ah, Valeu. eu lembrei agora, deu um mês, aí eu reassinei aqui. Nem agradece, fez mais que obrigação. Valeu pela demora, filho da puta. É sério, valeu mesmo. Essa live é bastante legal. Concordo contigo. Qual live você tá falando? A minha ou se for a minha, acho que é legal. A do Ubisoft tá uma bosta, né? Caralho, a Ubisoft tá fazendo um filme. Que porra é essa, mano? E é de lobisomem. É. Vai aparecer o Sam Fisher aí pra matar os caras? Tem alguma coisa do The Division, né? Não sei se é sério, algum bagulho assim. Já faz tempo que anunciaram, mas até agora porra nenhuma. A live tá boa, o evento tá uma merda. Meu Deus, dá Ubi merda. Vai lá, Marcos, vai no YouTube, Marcos. Dá a xixa lá no YouTube. Not judging, just watching it. Follow Mythic Quest on Apple TV+. And be sure to catch Werewolves Within this summer. Essa conferência tá uma merda mesmo. Pelo menos você tá jogando, eu não tô jogando. Não dá pra jogar, tô sendo vendido pelo videogame. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative.
When it comes to memorable villains, no one Quer ver que a Minha Khalifa? conferência da Devolver vai ser melhor que a da Ubi? Pô, com certeza. Com certeza. Aí Far Cry 6 aí, ó. Mais um jogo que é super novidade. Marco, always making new Essa véia faz arroz gostoso. Where's Alejo? He gave up his ticket for his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Marco já chegou na voadora já. San Judas, o nome do barco. Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. That's all I've got. Ah, a carta de Yu-Gi-Oh! This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage. Pediu alguma coisa boa? Não, pediu só coisa ruim mesmo. Ah, tá sem graça pra caralho. Eu fico sabendo por que eu vou querer ver uma cutscene de Far Cry? Mostra gameplay, caralho. Tu acha que alguém liga pra história do Far Cry? Isso aqui já mostrou antes o jogo, agora tipo, é foda, sei lá. A nossa do Just Dance 2022 foi foda. Sube pela resposta sincera. Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! Pô, matar a mulher do arroz. I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No. Ah, o fiote dele. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on his fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo, passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. Aí não é por nada não, já voltei, vou pegar alguma coisa pra comer, porque essa porra desse evento tá uma bosta. Olha, eu tô quase fazendo isso mesmo, hein. Vou pegar um doce de leite. Já volto aí. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Quando eu voltar, me fala se eu perdi uma coisa boa. Eu acho, né? Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains, which makes today
a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villain's tradition and introduce a brand new experience. It is time to see the other side. Go further down the rabbit hole, and it's up to you to find a way out. What is going on? Who's watching? My, what a happy family. RJ, tell your mother and sister to... You are alive. That is all that matters. What the fuck? Peekaboo, motherfucker. Where the fuck am I? I too am a king who isn't afraid to slaughter to get what he wants. You're in my way! Is this a test? A dream? An opportunity? Then I will not waste it. Beyond salvation. Did I ever tell you the definition of insanity? We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. We are now approaching our destination. Hã? É, esse bagulho eu achei legal. Dos vilões, né? A ideia foi bem bacana. Olha só, jogo novo. Um jogo novo. Perdi alguma coisa? Tu viu a DLC? Acho que era a DLC do Far Cry. Que tu vai jogar com os vilões e tal. DLC do Far Cry? Como assim? Que DLC do Far Cry? Eu não vi nome não, eu só vi que vai dar pra jogar com os vilões. Interessante.
Mario Infinity. The whole team is super proud of this new game, and I can't wait for you to experience it. Oh, que evento fraco. Ah, é verdade, o André tá no fone aqui. Deixa eu pegar o fone. E aí, André, filha da puta? Tá me ouvindo? Opa. Esqueci. Tava comendo aqui, eu esqueci que eu tava te ouvindo pelo fone. Aí é bom, eu tô falando sozinho aqui. Tava falando mesmo alguma coisa? Eu cheguei a te responder a respeito da DLC do Far Cry. Ah, tá. E o que é? Eu falei que eu não vi o nome, só que dá pra jogar com os vilões. This time it's not just the Mushroom Kingdom. There is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbit's Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing Jogão de peso aí pra tu jogar no Switch agora. Cursor, an enemy unlike anything our heroes encountered before. Eu tenho o primeiro, é bom. By their side, they will have their new allies. É tipo aquele lá, squad lá, do UFO lá. Esse é o nome. Lumas will lend their wild powers to our heroes. Their natures and origin. Mostra eu ficar animado jogar um personagem específico do Far Cry porque o game é primeira pessoa. Que é verdade mesmo, né? Engraçado isso. Nossa, todo dia eu desço a escada assim. Nunca caí assim. Amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team up. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed Verdade, só vai ver a mão, né? over to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope has Aí na verdade você descobre que o seu personagem nem cabeça tem. Já pensou? Que louco isso. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively. Você compra a DLC pensando que você está comprando as cabeças de cada personagem, só que na verdade você está comprando as mãos deles. And we cannot wait for you to experience it. É o lado dele no game. Então é isso, né? A Ubisoft comprou a Nintendo. Confirmado. Porra! Skin de mão. Caralho, é foda. Será que vai lançar pro Xbox One também? Seria legal, né? O que vocês acham aí? Ah, tá. Vai. Até parece que isso vai acontecer. Vai lançar legal pra... seria, só não vai. Acho que vai, né? PS4, Xbox One, PC, né? Vai, pô. Confia. Por que não, né? So we're not done yet. Let's check in with our CEO. Pela qualidade das conferências, acho que foi a Nintendo que comprou o Ubisoft. Caralho, parece mesmo, hein? Hi everyone. As you have seen, Ah, o cara da Praça é Nossa, não é? and diverse lineup of games coming soon. Qual o nome dele? É Casa Aberta? The beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved.
and for always striving Não, pelo amor de Deus, não fala que tá no final. Não fala que tá no final, não. Pelo amor de Deus. Que tá no final. Pelo amor de Deus, não fala que tá no final, não. Pelo tempo. Não, cara, não. Pelo amor de Deus. Aí, Max. Aí. Max. Porra, Max. Eu podia estar jogando videogame agora. Eu podia estar comendo mais. One of the real Pudim. powers of video games. And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, Anthony Hopkins. thanks to you. Parece mesmo. We appreciate the trust you Vai place in ter. Qual que é o próximo evento, André? Esqueci. É. Gearbox, né? Na Devolver às 17h30 e depois às 18h. Puta, sério que vai ter mais um daqui a meia hora? Quer dizer, não sei, né? Porque pode ser 6 horas, né? Tava lá no calendário. Às 17h30 a Devolver. Mas eu não sei se ela vai estar passando ao mesmo tempo que outra. Eu sei que às 18h que vem a Gearbox. Entendi. Our creative teams to develop games Deixa eu ver within aqui. their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Mario and Rabbids characters return for Deixa eu ver an aqui all no new adventure. internet. Speaking of great partnerships, Devolver 5h30. Devolver 5h30 e Gearbox às 18h. E depois Games Beat Session, que eu não sei se é alguma coisa interessante. É, também não sei o que é. Awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Snowdrop. Acho que tá no Miami 3, em nome de Jesus. É, quem sabe, né? Devolver. Enjoy. Vou transmitir. O que apareceu aí? Que jogo é esse aí? Ah, o jogo do Avatar. Oxi, isso é real. Nem sabia. Eu estou esperando todo esse tempo por um jogo do Avatar, sério mesmo? O último jogo da conferência é o jogo do Avatar? Nossa, que peida, hein? Tudo azul, todo mundo no Brasil. Aí, ó, Titanfall 2. Tá bonito. Eu sou muito pessimista, caralho. A questão é que não é novidade, entendeu? Já existia jogo de Avatar. Pode ser legal o jogo. Mas eu queria algo realmente novo, entendeu? Uma IP nova. Sim, cara. Cara. Eu acho que é tático esse jogo aí. Nossa, Avatar, não sabia. É só nova geração, ó. PlayStation 5, Series X. Não vai ter pra antiga. Vai ter que comprar o console novo, ô Marcos. Só nova geração. Agora é o fim.
Agora eu... Ah, não. Ah, não. Aí, Marcos. Eu gostei desse avatar aí também, viu? Caralho, mano. Pra quem não gosta de primeira pessoa, Caralho, já sinto eu tô... muito que pelo visto vai ser em primeira pessoa. Eu tô há 3 horas fazendo live aqui pra ver Avatar no final da live. Se fosse Avatar de Aang, ia ser melhor. Ô, mas assim, vai, vamos lá. Vou parar com a zoeira, beleza? Vou falar sério agora. Falando sério mesmo, sem zoeira. Sem querer desmerecer, mas que evento bosta! Sério, não teve praticamente nada de interessante. Nada. Tipo, o que eu posso destacar é o Avatar, sim. O Avatar eu tô curioso pra jogar. O Avatar eu tô curioso pra jogar. E aquele jogo de esporte. Só. Entendeu? Só isso. Só esses dois. Cara, podia ter coisa muito melhor. Podia ter jogo. Pô, esse jogo novo mesmo que teve foi o Avatar e o Rabbids, né? Só isso. Jogo novo. 2 jogos. Não, eu curti também o Avatar. Que isso aí? Olha, pessoal, eu acho que eu não vou fazer uma outra live, eu vou manter essa live mesmo, beleza? Só vou trocar de nome aqui. Porque já vai começar... já vai começar uma próxima live aí da... Qual que é a outra mesmo? Ficou impressionado com o Pablo Vitor Negão. Tá bonitão, cara. A Devolver vai começar às 5h30. Então eu só vou mudar aqui. Vou mudar a live e vou continuar nessa mesma live, tá? Não vou me desfazer da live, não. Mas se fosse um espaço maior, né? Entre as lives, aí beleza. Eu, né? Encerrava e fazia uma próxima. Deixa eu mudar aqui. Mas, sinceramente, foi muito ruim, muito ruim. A de ontem, que teve bastante jogo indie, foi bem melhor. Mas sabe o que é engraçado? É por isso que a Sony não tá no evento. Não tá nem 3. Porque seria isso. A Sony provavelmente ia mostrar alguma coisinha de Horizon, alguma coisinha de The Last of Us, alguma coisa, entendeu? Ia aparecer 2 jogos novos e já era, acabou. Por isso que ela não tá, porque eu não tenho o que mostrar. I got hooked. I was addicted. I love that game so much. And that is what Riders Republic felt like to me. I'm genuinely excited for it. So I've always loved sports games like this because I'm 6'2" and incredibly uncoordinated. I cannot snowboard to save my butt. In fact, I just land on my butt the whole time. So I'm definitely excited to try out snowboarding, but I also want to drive an ice cream truck. You went crazy for the ice cream truck. You were like, is that an ice cream truck? It was the ice cream bicycle. Oh, it was an ice cream bicycle, The little dolly. It was so good. I loved it. But by the way, guys, we had a poll go out here, and it seems like no surprise, especially given that it came at the end, but Avatar Frontiers of Pandora is the game that was everyone's favorite that was announced. 41% resounding score there. But there were some good ones. There were some good ones. So also shout out to the people who voted Riders Republic. I appreciate you. But there were some fun ones. Eu acho que o Avatar vai ser meio parecido com o Horizon Zero Dawn, né? Vocês acham que vai ser mais ou menos o estilo do jogo? Me and Avali, we were like chatting about it, and it's like, it's one of those things that it's not just a game, it's an experience about learning how to try something new, how to play guitar. Eu acho que o Avatar vai ser em primeira pessoa. Tem momento ali durante o trailer que mostra a câmera assim, né? Lógico que pode ser só algo pra, sei lá,
faz parte da cinemática mostrar a mão ali do personagem. Eu não sei, a Ubisoft não tem Mas eu muito. tô achando. A Ubisoft não tem muito jogos em primeira pessoa. Acho que a especialidade dela é mais jogo em terceira pessoa. We gotta talk about Rainbow Six Eu acho que seria em terceira mesmo. Looks so good. We're gonna have the panel talking about it as well, I'm sure. Yes. As Rainbow Six fans, both you and I have worked Rainbow Six esports in the past. This is an awesome thing to see, a co-op Rainbow Six game for all of us. Yeah, I think that you know, there's so many zombie games out there, right? So you pick the one that fits you. And obviously we love Siege. So what's so great about this is that we get to play the operators that we love, use the gadgets on Não, eu tô falando de coisa nova. Or a version of Não, them. entendeu, Danilo? É, A Ubisoft, ela tem um foco em jogos em terceira pessoa. I do, but Entendeu? Tem lá Assassin's Creed, The Division, Splinter Cell, tipo, vários jogos em terceira pessoa. De primeira pessoa é Far Cry e Rainbow Six. There it is. We'll work on that Sure. one, Jackie. But yeah, we're obviously really excited. It was a great show, and obviously I'm sure everyone is going off in the chat. But for more on what we just witnessed, let's kick things over to Greg and the crew. Greg, what did you guys think of the show? What I think, Golden Boy, is that it is ridiculous that you didn't. It's an insult to the entire franchise that you didn't bring up Far Cry 6. I saved it for you. You didn't save me nothing. Cut his mic. Why is he talking right now? Damon, it's happened, right? Voss popped up, Pagan popped up. I looked over you. This face of what is going on? What is going on? I don't have the answers, Greg, but I'm excited to find Senhor. out. It's part of the season pass for Far Cry 6. Exatamente, Some mode that's going to let Senhor. us play these great villains from the Far Cry series from 3, 4, and 5. I mean, I hope there's more to it than just Pô, here's mas a gun. isso daí tu viu? O Avatar vai ser em 2022, ano que vem, e só para nova geração. Eu acho que pode começar a vir bastante jogo só para nova geração em 2022 mesmo, né? Eu tava meio que, digamos assim, esperançoso que seria lá para 2023 que ia parar de vir jogo para nova geração, para antiga geração, mas eu acho que ano que vem já vai começar a ter mais só para nova geração mesmo. And just like that is what I want out of this game, Michael. I can't wait to get into Far Cry 6 and get this story. Yeah, I'm this is the most I've been hyped for Far Cry since Far Cry 2. I gotta shout out Far Cry 2. This hipster. Best. Beleza, vou tentar. I know, right? Oh, you played them all before. Oh, wow. Vou dar uma olhada na Twitch pra ver esses pontos aí melhor. One's fine, but like the thing about Far Cry 6 is that yes, they've come out and said like, yeah, we're trying to go all in on the story. It's supposed to be this political drama, and I want to see how Far Cry is able to handle that when they go all in on it. Because like they've kind of tiptoed around it with previous games, but the primary objective of those games is to blow things up, and that's pretty much still the case with Far Cry 6. But how do you balance that? How do you balance like all the fun stuff you want to do and all this? Só uma coisa interessante pra falar. O Series S não faz nenhum barulho. You get an incredible actor like Literalmente nenhum barulho. Yeah, and I want to be a load-bearing pillar. But is it going to be that I watch that cutscene and I'm super into it, and then I go off and hunt a Não bunch tem of mais material, os caras sugam tudo de explicação. É foda, né? Turkeys, don't you feel just that tension? I feel the politics. Where you're just like, man, I'm killing these turkeys, but I feel like I should be saving the world or something like that. Exactly, Avi. Yeah, exactly. Did this work for you? Did this demo, this trailer we see here work? So I have to be honest with you and be like, I heard scary things about Far Cry before, so I'm more of the Mario and Rabbids type of person. But this sold me. I'm like, okay, cool. This is where I'm going to jump into the series. Yeah. And then to see that battle pass where we're seeing like, you know, the past villains and stuff, I'm like, oh, cool. So I just get everything all in one. I'm excited for this. Remake do quê? Acho que jogo. Something that works really well about whenever a bad guy shows up and talks about his daddy. You're like, oh, this ain't gonna be a good thing. This ain't gonna be good. I don't like that. Shouts out to Daddy Issues. I mean, it's like the Daddy Issues DLC where you get to play as all those past villains as well, so it's going to be a tour down memory lane. Yeah, Far Cry Therapy Edition. Now, Dan, of course, everyone here at E3, on camera, off camera, behind the scenes. Ah, remake do Splinter Cell. Entendi. Não tinha entendido. É verdade, né? Já que ela não quer trazer a porra de Splinter Cell novo, pelo menos ela podia fazer remake. Podia ser um remake. Ou, não, na verdade podia ser um reboot. Faz reboot aí. Look at this. Now,
We can't play it because there are so many curse words. Meanwhile, Avi's stunned. Look, sometimes you have to speak your truth. You have to let your heart sing. Open E yourself to the quanto, world. quanto And I am tanto fully open to tempo another aí wild o adventure pessoal não in pede Pandora. o Splinter Because Cell, the movie came out né? in Um novo 2009. jogo Sure, Splinter they've been Cell. Os promising caras não movie after fazem. movie for God Eu knows how entendo long. isso. They're making 4 sequels. So, Ah, e pior que é I um don't jogo know, que eu James vejo Cameron muita gente believes in this pedindo so faz tempo, wholeheartedly. velho. He's É, like, faz tempo. hey, I've been Cara, out desde, with the literal acho que desde ocean. All I care about 2017 is já estão Avatar, pedindo no you know, Splinter you should Cell. care about his Avatar. Sabe? Ele vem com um jogo Desde antes de ter uma nova geração e tal, já tava pedindo um Splinter Cell novo. I'm just shocked that it's actually a thing. Porque a gente não because teve it Splinter feels like an Cell old wives' na geração tale anytime passada. you mention of Avatar A geração sequel. passada So I'm just passou happy that one of inteira them sem is nenhum actually Splinter Cell. real and tangible. Pô, por That quê? would be the takeaway from it, and I think that was what I walked away from it. As somebody who saw the movie, I think with Damon, years and years and years and years, another lifetime ago when we would go see Metreon movies all the time, right? Like, it's not a series that I've looked back at and been like, oh man, I can't wait for more sequels. But watching the gameplay of it here, right? Going through the open world, seeing them already start to mix that up and how beautiful it looks, I'm excited to see what they do with the franchise. It looks very pretty. Yeah. I am not being paid to be here today. It's going to be difficult for me to muster enthusiasm for the Avatar game. So beyond Far Cry, what got you? Mario plus Rabbids. Yeah. Love the first game. It looks like they changed the Você é battle system nintendista. this time around, though. Did you guys notice it's not grid-based anymore? Yeah. You can free roam around your circle of movement there. Also, it seems to be based on Mario Galaxy. Yeah, you got the shines in there. You got You have Rosalina in there too, and I love the Rosalina rabbit. We're just like, I gotta get out there. A powerful vibe. I'm not gonna go do Peraí, acho que eu não fiz um negócio aqui I'm na like, oh, live. cool. That's me, getting up every single morning. I'm like, I can relate to this. Let's É. get into this game. Tem que mudar a It looks tela. so cool. Yeah, I love it when you can see Mario just duff someone out straight Yeah. up. I was saying earlier, it's like when Mario gets violent, I'm like, oh dang, he's angry now. He came out of that ship fully strapped, dual wielding pistols. Yeah. He is not messing Hey, around. Relax, my guy. And I think, as we watch it right now, this is one of the things I think Ubisoft did well. We've talked about this coming in, that, they have an hour-long presentation here. And again, it is off the back of a pandemic year and still being in a pandemic. So it wasn't, hey, here's 24 games. It was, hey, here are games and here are good looks at them, longer looks at them. Michael, did that work for you? Because obviously I know in the beginning you get into these situations of you're watching something like Rainbow Six Extraction. You're watching something like Riders Republic. And if that's not your kind of game, obviously you're like, okay, cool. But I thought they did a good job, especially with Rabbids, of here's a trailer, here's us talking about it, and here's the gameplay for it. I think that's important because it shows that they're very serious about this game that they're making. It's not just Spoiler remake, mas o spoiler não é da... Ah, esquece, eu não li o comentário anterior, né? Tá certo. Junior, I know you're hyped up for Riders Republic. Oh, actually, good point. I'm sorry. I was Eu acho que eu vou fazer a live desse Game Beast Session aí. O spoiler é da hora, eu joguei bastante. Pode ser que apareça alguns indies legais e algum anúncio de Beef 3, jogo pro Game Pass, não When I sei. get back home, we're beefing. Okay, just making sure you knew. Just making sure. Settle it on the mountain. A lot of Pô, é verdade, Danilo. O cara nem pra mostrar o Beyond que a gente tá esperando aí. Ah, filha da puta da Ubisoft mostrou lá atrás pra, tipo, deixar os outros hypados. Não, pô, isso é pra mim, esse Behold aí, Behold, já era. Foi cancelado. Os Spawn Bones, né? Já era. Foi cancelado, já era. E, pô, Não, pior que o jogo tinha uma ideia promissora. Aí tempo- os caras pegam, abandonam isso. É, o tempo que foi anunciado ele, até agora nada, pô, já era. Valhalla having more stuff and promising a second year of support, which is not something they usually do. But very, very cool. There's so much to talk about. Muito, here in muito E3. cool. But fans were, of course, disappointed last October when the news came out. They were going to delay Far Cry 6. With the first look at gameplay a couple weeks ago, reigniting the fans' flames for this franchise, the developers joined forces with our partners over at Reddit for a Q&A style AMA. Well, actually, long before joining Far Cry, Parece eu I had acabando de a big acordar. interest in Vou fazer history vídeo. and political science and revolution simply due to my family's own history. So when it came to actually working on a Far Cry,
you know, right from the beginning, I was fascinated, and the team was really fascinated by the idea of what does it take for someone to take up arms against this Esse cara parece o Chino Moreno do Deftones. And so that invited Parece. a lot of questions and Só que themes cabelo about the branco. game. You know, when does your revolution begin? How far are you willing to go for that revolution? Are you fighting that revolution for the right reasons? Those were the kinds of questions that we felt we wanted to challenge our characters to answer in the story. Finally, I get to answer the question, what is the ending of Far Cry 6? Well, it's really simple. Ah, entendi. Water buffalo. Entendi tudo. I think it's super difficult to boil that down to one thing. I think first and foremost, being able to work with such an amazing, dedicated, talented, creative, diverse team on this project has been unbelievable. And also watching everyone's voice sort of represented in the DNA of our game has been really exciting to see. I think, you know, there's sort of a highlight reel that goes off in my mind over the course of production. Everything from debating the tiniest script detail in our writers' rooms to trying the Exterminador Supremo backpack for the first time, a controller in hand, to our last day of performance capture with our amazing cast and crew. You know, and also just all the amazing moments with our collaborators, our experts, our consultants who joined us to make Devolver this agora. epic, meaningful Aqui há story that has something 5 to say. minutinhos, né? I have so 8 much to minutinhos, be na verdade. thankful for. There's way more favorite O Devolver pode moments ser in the course of interessante. this project. Mostrar uns jogos legais. Ah, Devolver faz uns vídeos bacanas. É. I will say epic, meaningful, and surprising. Mas a Ubisoft, And I cara, hope you foi zoado appreciate pra caralho. that I am saying only 3 words right now, because that was excruciatingly difficult as a narrative director. We really tried to approach this with the idea that every Far Cry sort of has its own story and its own Não, foi mesmo, foi mesmo. There's De usually ontem some foi loose bem connections melhor. between the Bem melhor games, mesmo, assim, tipo, but, pô. for Que us, tinha we really novidade, wanted tinha to coisa look at the nova, story of Yara, sabe? Mostrou you know, bastante and the jogo. revolution between Danny and Liberton on one side versus Anton and his regime on the other. Mas a Ubisoft, porra. It actually really depends on how you play. You know, right from the start, you're really going to be able to approach the campaign however you choose. It was really important for us for you to have that freedom, so you're going to be able to navigate your own path at your own pace and hit missions, checkpoints, F&D bases, and a lot more. I think something that was new for us and something exciting for us to bring into the brand was this idea that you would have Aqui no these Twitch tem alguma coisa moments interessante. with Anton Pode and ter Diego vazado. where the player wasn't there, that we would have these throughout the game, and you'd get to see the revolution really from Anton and Diego's perspective, and it just gives you a bigger picture of how the story is playing out in Yara. There's a lot to unpack there. The first thing is, Reign of Diego is a fantastic name for a Far Cry, but I am not falling for this trick. However, the previous question is super interesting, which is, you know, how did we land on this notion of family in Far Cry 6? I think what was really interesting for us to explore was this notion that how can a dictator commit such, you know, horrible human rights abuses against their own country
while simultaneously talk about how great a Cara, father. Danilo, vou te mandar um negócio no WhatsApp. That was something Se we liga. really wanted to mine, and also with the notion that over 50 Oh. years, the Castillos eu ia falar had André, some mas hand serve in pra Yara's você também. politics and his future. And I think this notion of Mandar aqui inheritance pra came vocês up, no WhatsApp. and the idea that O vídeo Anton do really believes Hatch that Clank. Yara A magia do is SSD. his É and muito his boa a magia do for SSD. Diego to own, that the Castillos Queria que isso estivesse no are Xbox também. the keys to quote unquote rebuild paradise. Cara, eu me That pergunto was como really que fascinating. Como que o pessoal organiza a programação olha pra Thanks essa for bosta joining que me isso vai today ser and for legal. allowing me this opportunity Sem to querer answer some of desmerecer, your claro. questions. Exatamente. Far Cry 6 launches on October 7th. I Só que o can't problema wait for you to é o dive in. seguinte, né? É que do evento inteiro... Ah, você viu esse vídeo? Caralho, velho, que coisa ridícula, velho. So everybody, the question is going to be, what do you want from Far Cry 6? What Eita, o bagulho é mágico mesmo, caralho. Didn't you see the ending? That's all I care about. Chorizo, right? Oh, não tinha visto, não. And I gotta look at him. I think he's like a pre-order. Oh, yeah, well, yeah, you can get special outfits. Da hora pros Yeah, caras que special caem nesse outfit. papinho de SSD Chorizo's in a mágico. wheelchair. I know. He's a doggy on wheels. That's all I care about in Far Cry 6. Okay, cool. Wiener dog on wheels. Put it up there. You know, Damon. that was a joke, but actually the real ending probably is you just get to chill out with chorizo. And like in the story, sure. Well, the villain has been defeated. Now I can retire and just relax with chorizo. See, I think that's a fake out. Tem because a lot of bastante Far Cry vídeo games, crashando if you just mesmo. chill out at the beginning, Eu não vi there's nenhum like a até false agora. ending. You can beat the game in 5 minutes. So in that one, chorizo just lulls you into a false E sense quando of eu security, assisti, then, crashava o vídeo. game over. Oh, wow. He was from the inside Oh yeah, the entire time. He's a double Chorizo's a agent. big heel turn. I'm sorry to my spoil this, gosh. but Wow, I didn't see that one. Exatamente, não que seja novidade, I né? want Far Cry 6 to say it with their chest. You know what I'm saying? So, like, you have the narrative director front and center. Yeah. And not many games do that. And he's out here saying, yo, it's going to be meaningful. We're trying to say something. And I think this is a very deliberate move for Ubisoft to put him at the forefront to tell everybody, like, yeah, we are serious about this. So whatever it is they want to say about in their game, I want them to say it with their chest. And see, that's what I want too. Like when I'm thinking about this, what I want is the narrative to hook me. And I want it to go places that Far Cry doesn't necessarily go before, right? I think Far Cry often does a great job of punching you in the face and giving you a great setup. And then for me personally, it doesn't work. And I'm thinking specifically about 5. I thought 5 opened so strong, but I fell off in terms of what I was doing when I was going in. Right. So I hope 6, really drives that home, sticks with it. It seems like they built a really expansive world, at least from a narrative perspective, and I hope the mission design sort of lives up to that, because sort of the problem you have with sandbox games sometimes is running into that feeling of repetition, like you're doing the same thing over and over again, and I feel like you have so much potential here. So yes, I understand some things are going to be repetitive by nature, but hopefully we get more variety this time around as well. I don't need it. Damon and I will just clear outposts. Yeah, outposts. Do you guys want some more Ubisoft insights? Well, you're in luck because we've got some 2 info minutos. straight from Ubisoft with the help from our friends at PC Gamer. Ô André, faz um favor pra mim rapidão. Vê se a live da Devolver tá em outro canal. Beleza. Porque até agora não falou nada de Devolver, né? Ubisoft has been pretty quiet about Rainbow Six Extraction since it was announced back in 2019, so I'm definitely curious what it's like to finally get to open up about the game and show off some gameplay recently. We're super excited as a team to finally reveal our game. Por enquanto nada, estou no perfil da Devolver, inclusive. As soon as possible, so yeah, we're excited. Yeah, and I also want to speak to the inception of Rainbow Six que eu fiz na Extraction, FFG what da it was like contagem. to build a new team to expand on that concept into a full-blown game. We were lucky enough to be able to put up a completely new team, completely different from the Siege team, with talents from pretty much all the brands that we did it at Ubisoft Montreal, so Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Watch Dogs, and also people from Acho que tá em outro canal mesmo. and also people who worked on the very first Rainbow Six game, so Vegas and Vegas 2. And I think a lot of people going into E3 are going to be curious just what an average, Acho mission, que like an achei. average hour of Rainbow Six Extraction looks like. Né? Tá na Twitch, né? Gameplay loop. Tem que sair daqui e ir pra Twitch, né? 3-player. Pera aí. Tem um tweet da Devolver que eles mandam um canal aqui.
Twitch Gaming é o que? É o bagulho da própria Twitch? Eu não conheço. Não sei. Vou te mandar aqui o link. Deixa eu ver, Devolver Digital. Eu tô lá no PV, no Zap. Pera aí. Twitch Gaming. Tá. É aqui. Nossa. Ainda bem que vi a tempo. Caralho, volta aqui. Cara, me liguei também. Eu tô achando estranho, pô. Tá falando nada da Twitch? Quer dizer, não tava falando nada de Devolver, né? Porra. É por isso que tem um às 5h30, outro logo às 18, porque eles vão estar meio que... É canais diferentes, né? É, vai acontecer simultaneamente. O das 18 é Gearbox, né? Vou torcer pra que esse seja bom, né? Opa, já começou. Começou bem pra caralho já. Shadow Warrior. Já começou melhor, cara. Shadow Warrior ali, pá, tá bonito. Eu vou comprar com certeza. Ele parece que se inspirou bastante em Doom. Ele tá meio de arena, sabe? Batalhas. É que o Shadow Warrior é daquela pegada FPS fácil. Sim. Tá vendo os carinhas brilhando? Acho que vai ter finalização também, igual o Doom. Ah, é bom. É mesmo, né? Agora que tu falou que eu reparei. Tá vendo? Aí, é isso mesmo, ó. Olha só. Porra, que da hora. Se rodar assim no Series S, é uma maravilha. Essa loucura aí. E eu acho que vai rodar mesmo, porque ele não é um jogo da nova geração. Ele é um jogo de PC, PS4 e Xbox One, entendeu? This is our first year of bringing you the very best of what Exatamente. video Mas não vai ser não. O Shadow Warrior não decepciona. Isso é bom, sim. I've got something better. Engraçado que todo deitei eles vão contando uma história, né? Today As is apresentações only da the Devolver beginning. são muito The future of video games and the future's future. I don't give a flipping freak about stupid live video game events. Hello? I need you to help me stop the future's future. Puppet on a million strings. Mine. Sure about that? This is the future, man. What's next? The future. So then, we kind of wrap it up after that. I'm thinking it's like a 4-5 year deal. Huh? I mean, huh? Right? I think it's shit garbage. Fucking shit garbage.
I mean... It's a dumb idea that'll never work. And you're an asshole for thinking it up. Who thinks this shit up? It was me. I thought this shit An asshole thinks this shit up. We're not doing a 4-year-long series of narrative videos about the futures, whatever the shit. Devolver Digital Cinematic Universe. You shut your fucking face. That was supposed to be me, right? My face. Is that even legal? All Devolver Digital new hires release wholly and Ah, a menina do The Last of Us 2 ali, ó. A namorada da Ellie. Tá no vídeo. Ah, é, caralho, não tinha reparado, pode crer. Caralho. Enough of Caralho, this. ele saiu More da typing. Naughty Dog e foi pra Devolver. The internet would never buy it. Boa escolha. They produce video games at Devolver Digital, and damn good ones, I'm told. Now, get the hell out of my conference room and take your dumb movie idea with you. Yeah, but listen, it's not just a dumb movie idea. It's a multi-layered narrative universe. You don't understand. This is art. This is painting with light. This is cinema. Cinema. Well. Listen, Slimes, it is a goddamn white-hot arms race out there. A hype-eats-hype media-fueled intimidation game of boss mode, knuckle-fuck nut-kick. And we are falling way the mother-effing Emmer shit behind. Melissa, do the numbers. Yeah, so in the last... It's bad, people. Real type bad. We need a fresh perspective. Something wild. Something stunning. Something new but not too new. Diz o Momô ali, caralho. Those know-it-all-know-nothings in the know. Viagem da porra. Actually, ma'am, I think... No. Record scratch. What? Who are you and why are you making noises at me? Nina, ma'am, Nina Struthers. I'm an adjunct under-executive on the marketing team. I'm gunning for synergy officer one day. Why are you pouring the coffee? Because we need coffee. Grab it, Hackjaw. Nina, is it? Put the coffee down and talk at my face. Well, the thing of it is, a few of us were talking and... Monetization. As a service. See? What he said. That's gotta be the most ridiculous... Let's fucking do it. For 4 decades, and counting, Devolver Digital has been at the absolute bleeding edge of technical, social, and humanitarian progress in the entertainment market. Now that's no accident. Tá muito melhor que da Ubisoft, Devolver né? Digital Incorporated have worked tirelessly to deliver to you, the unwashed consumers, so many breakthroughs in the video game entertainosphere that it's arguable as to whether the countless problems we've successfully solved were ever actually problems in the first place. Devolver Earliest Access delivered games to the marketplace at the exact point of conception. A developer even thinks of an idea and it's already for sale. Devolver Digital Screen Pay allowed loudmouth consumers to not only throw money at their screens, but to throw money at our federally unregistered offshore corporate bank accounts. Devolver even jumped ass first into that crypto life though, bruh, before electric car barons made it all the rage with loot box coin, the market's first and justifiably last physical cryptocurrency that lived entirely off of the blockchain. Blam! Last year, we spent money we didn't even have to fill the void chopped huge when your mad, thirsty consumer soul when E3 was canceled. Devolver Land Expo straight up revolutionized the very concept of marketing as the industry's very first quadruple A playable video game trade show that you could download and play as a video game and video game play as a video game. Progress can't be stopped though, no. So this year, Devolver Digital is taking aim at the blisteringly lucrative subscription service video game market. Welcome to Devolver Max Pass Plus. Jason Momoa. O Max falou do Jason Momoa, apareceu ele mesmo. Welcome to the future. Games as a service. A razor-edged industry Caralho, drive that o is Max certainly invocou o what Jason was Momoa. traditionally a one-time purchase into a potentially lifelong chain ball commitment to reoccurring payments for video games that, well, let's be real deal about this, most of you don't even enjoy anymore. Devolver likes to take things further. Dive the big dive, you know? Ah, igualzinho, hein? Push the envelope, toad the wet sprocket, go big or go home, and Igualzinho, né? baby, we ain't got no home to go home to. Devolver likes to take things to a place that isn't even funny. Mano, So eles much viajam is demais, puta que creepily pariu. possible and uncomfortably prescient. That is why monetization as a service. Give me some more.
We see it as a groundbreaking new way to keep consumers locked into a semi-regular non-payment schedule with a novel, if not needlessly complex approach, wherein a top-tier service subscriber, that is you, look at you, is granted access to dozens, if not hundreds of dozens, of premium purchases at the low, low monthly price, no cost to you, for the subscription itself. Hit me again! That is the Max Pass Plus difference. You simply apply, and your credit competency, work history, genealogical strafe vector, total lunar payload weight, environmentally induced super selection state, and very first magic deck are evaluated on a 29-point density matrix, and boosh, you're absolutely Rose Street. Essa Devolver é fumada demais, velho. Puta que pariu. Quê? Ah, tá, só viajando. Tá dando retorno. You are granted direct access to purchase anything in our constantly growing collection of video games and video game related junk for free. E agora? Acho que não, deixa eu ver. Well, not the purchases. They're not free. That would be insane. Quick access. Eu ainda me escuto. Totally freezes. Vê se o pessoal do chat, alguém tá... Se alguém puder me falar se tá dando retorno. Tá normal aí? O som da minha TV tá ligado. Tá com retorno pra vocês também, tá? Dá pra ouvir o som da TV? With Devolver Max Pass Plus. Premium purchase. Que brisa, velho. Puta que pariu. Já começou muito melhor que a Ubi. Puta que pariu. Sim. Ah, então beleza. Não. Valeu, Donino, valeu. 平和は単なる幻に過ぎぬ。その喪失を嘆くなかれ。Aí, Ubisoft Steam 2. Esse é isso também. 武士道というは死ぬことと見つけたり。Pô, tá interessante esse jogo, hein? Da hora mesmo. Caralho, tá muito melhor que eu. Sabe por quê? Jogo novo. Track to Yomi? O quê? Track to Yomi. Só nova geração. É, rapaz. É, o Marcos, vai ter que comprar um novo videogame, hein? 2022 aí tá vindo cheio de jogo, hein? Eu achei da hora também. Curti. Ah, já sei qual é esse jogo. É City of Brass 2. Mentira, Indiana Jones, errou. Não, é esse aí mesmo, é City of Brass 2. Eu joguei o primeiro, tá igualzinho. Quer dizer, lembra muito, né? Parece legal. Eu tenho o primeiro na Steam. E foi esse jogo que eu tô falando mesmo. Ah, não. É Phantom Abyss. Parecia muito o jogo que tinha jogado. Aí, tá vendo? Errou. Now that's a phrase. A phrase that goes lock, stock, hand in hand with gamers. An exclusive state of being, if you will, to which only the most adroitly premium amongst us could ever truly endeavor to gain entry. Until now.
No. That's this, not this. I'm snapping, damn it! Being fashionable is a natural extension of the Devolver Max Pass Plus premium purchase experience. Brought from us to you by Devolver's own Central Textile Manufacturing and Weaponized Branding Entity subgroups. We would like to present to you our newest collection of exclusive garmentry, only available to the Devolver Max Pass Plus survivors. I mean, subscribers. Oh, hi. Shut up. This collection filho do of Mr. Bean, né? fashionable, comfortable, and catastrophically unaffordable formal wear was designed and manufactured entirely in-house by an elite selection of our most popular and attractive interns, to whom we've given key action words and access to an internet-connected device and, shall we say, joie de vivre. You may go. Bye. As with everything else in this presentation, the Devolver Max Pass Plus exclusive merch collection is, well, exclusive. Only available to subscribers in a premium purchase, not at all in the subscription fee you may or may not, but may be paying. Fashionable. Am I right? Now, let's take a deep breath and take a peek at these 2 premium purchase products that will be available to you soon. The adoring Devolver Max Pass Plus Survivor. Subscriber. Oh, man. Yeah. Premium purchase. Oh, shattered sky and boiling sea. Que visual da hora. Of heavy trials just waiting in the wind for me. With a howling storm and a raging fire, I'll see it through this fool desire. It's a hope that feeds this funeral pyre. Gotta bury it in my hand. Caralho, Red Dead, né? Tá diferente. Red Dead novo. Resistiu frugando. Mal com uma arma. Nossa, o visual do jogo é muito legal, da hora. Né? Bacana. É tipo, o cenário é 3D, mas os personagens e os objetos são 2D, né? É, desenhado. Acho legal essa combinação assim, fica legal. Vou mudar? Da hora, hein? Switch e PC só. Premium purchase. Ah, esse jogo vai vir pro Game Pass. Isso daí. Eu vou querer jogar, com certeza.
Dark Souls com câmera isométrica. Opa, 20 de julho. Perto. Since 1975, Devolver Digital and the many incredible developers we've partnered with have produced what can only be appropriately described as an imperial buttload of incredible games that consumers worldwide have purchased, never actually played, and then made public claims about the game's quality in order to substantiate their place in online conversations about whether or not an indie game is still indie if it has a publisher. That's why we're proud to announce the entire Devolver Digital catalog on Steam is available at Devolver Max Pass Plus as a premium service, not included in your reoccurring monthly payments that we still haven't quite nailed down yet. Each of these gems will be available at a reduced rate for a bafflingly limited amount of time, with discounts ranging from, why not, to fuck me, why are my pants wet? Think of it as a kind of thank you from an old friend that believes you deserve a premium experience. Visit DevolverMaxPassPlus.com for more information. Muita viagem. Premium. É exageradão até. Pelo que eu entendi, Eu acho que é uma piada, sim. Porque você percebe, tem PES e Plus do lado. Sim. Máximo PES Plus. Eu acho que pra mim é uma piada mesmo, com o Game Pass e o PSN Plus. Tá, aí já chega o momento que é um jogo que eu não gosto. Um jogo de cartinha, pra mim não dá não. Esse jogo tem um gráfico bizarro, não é feio, só é bizarro. Ele tem uma direção de arte estranha. Parece como se fosse um jogo de PS1 em alta resolução, mas mantendo ainda os pixels estourados, sabe? Uhum. Só faltou ter os pixels que fica tipo tremendo. Premium purchase. Hey, kid! Do you love video games? I'm a grown man. What are you doing in my bathroom? Do you love video games? Yes, I play them quite a bit. Do you want to pay for video games? Not at all, no. What if you could play a game for free, but then later we charge you for cool stuff and make you watch ads for minimal benefit to you, the consumer? Well, that doesn't sound great. It's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Ignore loved ones. Reprioritize your life. Let it consume your very being. Turn real money into pretend money and spend it. Collect your favorite characters that you've never even heard of. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Tumble time, it's tumble time. Pick up your phone, it's tumble time. Devolver Tumble Time is the future of physics-based puzzle gameplay, elegant monetization, and strategic. É muita droga mesmo, porra. Characters from a loaded Mas ele já tinha lançado algum jogo mobile, eu não lembro. Sei lá, vai ver alguma piada interna, eu não tô entendendo também não. We mentioned that it's free, right? Because it's free. Except for the ads part, where there are ads, because of course there are ads, because nothing is ever really free. Essas drogas que eles devem estar, né? And unleash todas, each character's special move and clear chunks by creating and activating chaotic chain reactions. Pre-register for Devolver Tumble Time on the Caralho, meu, pode ter tanta coisa. DevolverTumbleTime.com. Hey!
Que isso, velho? Caralho, que bagulho nojento. Oh, hey. Let's talk about subscriptions for a moment. The subscription service is an instrument of monetization from days gone, when your grandparents wanted to try a new cheese each month and your uncle wanted to look at photos of naked ladies from the comfort of his own tool shed. A relic. An unwieldy, physical beast that we have haphazardly let slip into the digital realm, leaving us with nothing but ones and zeros to stand in for our stinky dairy product and perfect knockers. Devolver, though, aims to return subscription-based addiction back to its more tangible roots with a premium purchase title available only in this. Caralho, bagulho é bom, hein? Actual, real, for real existence. Goddamn right it is. Introducing Demon Throttle by developer Doinksoft, the creators of Gato Roboto. It is coming to the Nintendo Switch as a physical box set and only a physical box set through our good friends at Special Result Games. Oh, you heard me right. Demon Throttle É o Marquito mesmo. I repeat, will not be available in any digital format and is only available for you to purchase as a retail product and put on your shelf and to never play or to sell at ridiculous scalper prices to anyone who missed out on its initial offering starting today. Além da I.O. e da Crytek, eu fiquei sabendo da I.O. e a Crytek, né? Será que vai rolar mesmo tanto estúdio assim? E se rolar, rapaz... Melhor hora possível ter comprado se quisesse. Ah, isso eu acho difícil, cara, mas se comprasse seria da hora. Tá cara esse jogo mesmo. Ela faz uns jogos estilo retro também, Devolver, né? Ele tá com filtro de jogo antigo, né? Huh? I mean, right? I love it. Só pro site, que legal. Well, it wasn't only. Porra, revidar o Street Fighter V com exclusividade do That's great. Okay, now bring it home. Hit me with the big move. What's the punch? There isn't one. He does not have... Videotapes. Nina! Tape. What she said. What's this now? Well, we put the entire thing on a tape and then sell it. Só pra avisar que já tá tendo evento da Gearbox também, tá? Eu vou ficar na Devolver mesmo. Right? É, por enquanto eu acho que nem vale a pena. Porque tá aquela apresentação de palco, blá 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 blá. Eu tô olhando duas lives aqui. And only one, and we sell it to one buyer. We put only just the one. Just the one? Just the one. Sell it. Okay, and since there's only one and the buyer keeps it, and we broke the little tab on the inside so you can't copy it, it is non-fuckwithable. Here. A non-fuckwithable tape, right? NFT for short. It's gonna be a thing. Can we do this? Can this be done? It's actually already been done. Okay, the one copy of this entire presentation on tape, the one in this player right here, is available online for the first Devolver Max Pass Plus Triple Platinum Elite Gold Star Magnum Double XL tier subscriber to go to devolvermaxpassplus.com and buy it. Okay, it is totally non-fuckwithable. It does no damage to the environment, to the energy grid, or the global technology supply chain, because it's just this old tape, right? That Caleb found in a box marked Nancy's Fancies, okay, in the back of an old filing cabinet in the birthing wing, and it's also a tape. Fucking brilliant. Yes. Yeah. Zane, Nina, Margaret, Caleb.
This is such wonderful. What the fuck? Tá dormindo. Que porra é essa? Será que já acabou? Essa é a minha dúvida. Por enquanto tá mostrando algo de Borderlands aqui na Gearbox. Agora É no canal da Gearbox ou no canal... E3. E3, ah tá. Vai Godfall. Ah, Godfall vai ser só pro PS4. Assim, tá só mostrando vários jogos, assim. Ah, tá. Mas nada específico, parece que só tá mostrando os jogos dela que já existe. Não sei. Então eu vou tirar. Vou voltar lá. A Gearbox o Devolver é rapidinho mesmo, né? Sim, mas eu gostei do evento, velho. Foi da hora. Foi divertido. Foi bem melhor do que o da Ubi. Tipo, sem comparação. Foi muito legal. Eu passei anos lutando uma guerra secreta. Só que essa guerra entrou na minha casa. Propaganda. No meu sangue. Você sempre me falou que bandido e polícia é a mesma merda. Adiantou avisar? Bom, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Então acho que eu vou fazer evento de tudo mesmo. Vai começar os blá blá Hey blá. everybody, Puta que if you don't know pariu. me, I'm Randy Pitchford, Lá quero saber de Budapeste, parça. Quero saber de jogo. the founder of the Gearbox Entertainment Give me Company more and executive games. producer of the Borderlands franchise Oh, and the all of hood. the great games that we do at Gearbox. I am right now on the set of the Borderlands motion picture in development, in production. We're shooting. This is a live soundstage, and I thought, since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around a little bit and show you some of the cool stuff that we're doing? Let me walk you this way. This is a live set. There's guys working on the movie right now in real time. We've been everywhere. We've been in the caves of the Caustic Caverns. We've been Engraçado, estão tentando esconder alguém ali, não entendi isso the aí. sand quarries. We've been in the stone quarries doing all kinds of amazing stuff. Actually, look, this is, Hey Eli, can I grab you for a second? Yes. This is Eli Roth, our director. Hey everybody. This is E3. These What's are up, our guys? gamers. And you've got Edgar I here. know. We have so much. He doesn't exist in the game, but he exists in the movie and in real life. It's Edgar Ramirez. Well, Edgar Foi Ramirez's mesmo. character Atlas exists. Provavelmente nesse evento vai anunciar o Godfall pra PS4, Xbox One, Series S. Vai anunciar pra tudo. Thank you, man. I'm very happy. Yeah. Eu já volto aí, vou pegar mais pudim. Look, I feel like we're just getting started. The whole point is to entertain people, and this movie. I don't want to say what we're filming, but it's lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very Borderlands. I have learned how to twirl a Vlad off. You know what? I think we should. Let me show this. Yeah, we could show that. This is this is the stunt one. That's this is video game fans will recognize this as the Infinity. It's a Vladoff Infinity, and you've gotten pretty good at twirling. Well, they have ones that actually, this one is light, so I could really learn to twirl because I don't want to smash a real one. Good at that. But Kate's amazing. She can side twirl, she can double twirl. That's right. She can do the front twirl. Isn't it unbelievable how she's brought Lilith to life? It's I can't wait crazy. for you to see. Kate is a god. I saw, everyone thinks of Kate from Blue Jasmine or Carol, all the things she's done. And House of the Clock on the Walls, I saw how unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic
acting in Jack Black, and Jack Ele Black, foi pegar pudim e she falou que was já volta. so into it. She wants to really, understand it from the inside out. Like, what are the powers? Where do they come It's from? wild to watch her walk like Lilith. That blew my mind. She's totally done it. We want to make a real great science fiction movie. We don't want to just make a great video game adaptation movie. I just want it to be a great. Well, that's the key, right? Great you just have to make a great sci-fi movie. Period. And it's really come to life. So for Borderlands fans who play the video game, if you have people in your lives that you want to introduce to Borderlands but aren't going to play the game with you, this movie's how you do it. You can bring your family, your loved ones, bring them to the movie. We want this to introduce them to Borderlands. They're gonna love it. We want this to be like a gateway drug for the non. Ah, tá. Aí beleza, não sei dos códigos aí. There's so much to it that you're telling 80 hours of story every time. I mean, people can live in the world, so we have to create a different experience. And the experience has to be thrilling in a different way and exciting. Eu não vejo muita graça nesse Borderlands, velho, sei lá. But like just a world-class. Aqui o pudim, filho da puta. Just to come in and play, and everyone is so into their characters. Like we see way Florian's playing Creed. Florian is killing it. Ariana is Tiny Tina. Kevin is Roland. I mean, Kevin is a man on a mission. I can't believe he's watching playing like Kevin a full action star. Go full action star. I think he's really going to surprise people. I think Kevin's over também não. And I know Lisa curto muito não, sei lá. Lisa, our trying to first get a AD. shot. Go get him. You go to work. All right, come with me, guys. Come with me. I'm going to see if I can find Ari and. Agora eu tava lembrando, né? Um estúdio que tava rolando o papo de talvez, acho que a Microsoft comprar é aquele Paradox, né? This is Emmy and Ari from Arad Productions. Ari Arad has made a whole bunch of awesome movies. You're probably familiar with the Arads from Marvel, right? Because Avi Arad was the founder and the CEO of Marvel Studios, and they created a movie called Spider-Man, and then Esse é meu nome. I believe you're the executive producer. Yeah, I worked on that one. You worked on, and then the X-Men, and then the Avengers, and I think it's gone from there. These are the most successful movies of all time. Foi. For comic books. Xbox Sexy. And the pitch you gave me was, hey, that was. É que você não pegou a live, né? Comic books. We think that video games are the next frontier of this, and we think Borderlands is Parabéns. the next video game. Porque o Xbox One é Xbox uma bunda, né? E o S é o Xbox Sexy. Well, you have to understand, like, we get hit up from Hollywood people all the time, and it's a different world. Like, what we have to do to make video games is a completely different skill set than what you care about in making these incredible films. And I wanted to make sure that if we were going to partner with side, that it was with people that cared about our universe, cared about our fans, and cared about the character and the worlds that we created, and was going to actually develop it. Not just, a lot of these guys will collect options and just throw it at studios, just see where they can get business done. And I probably beat you up for like 2 years plus. Oh yeah. We called it dating for 2 years. Yeah, exactly. I remember. You remember? Eita, deu match em suruba. Yes. Coitada japonesa, vai se fuder ali, ó. And it's been a long road. Yeah, but you know what? We're here and we're psyched, and it's been worth it. Feels like we used that time pretty well. I can't believe it. And we're really proud of where we're at. It's pretty amazing. So we're more than halfway done with the shooting. Yeah. Well, we're about 2/3 of the way done. Oh, look at this. All right. We got Eli again. We have a really funny shot. Oh, yeah. Pois é, né? Eu Ninguém não gosta. entendo por que os filhos da puta fazem tanto essas conversas aí. Ninguém gosta disso. Porra, a gente só quer saber de jogo. Ninguém gosta. É só pra aumentar o tempo de evento mesmo. This is Ari. Oh, don't look that way. You can't. No, this way. Look this way. Isso me faz lembrar de quando, acho que foi o Zangado, né, reclamou que ele foi um evento que a Microsoft só mostrou o jogo e ele foi lá e reclamou que ela tinha ter tido mais tempo assim de palco, de conversinha, sendo que antes ele tinha reclamado que no evento anterior ela fez isso, tipo, cara. I wish I could be there in person, but since we're digital, we're going to do it this way. Thank you guys, and I'll catch you later. Cheers. Among the many innovative courses offered by Gearbox University, make sure you check Ela out é minha água. Borderlands Science. Tá aqui. By solving Achei. puzzles, you can contribute to Eu fiz minha água. research studying Tudo the escuro human aqui. gut microbiome. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist, Mayim Bialik.
By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research that helps real people. You'll be directly helping our scientists organize and compare this doo-doo. Entendeu? Outra enrolação. Gearbox tá zoado, hein? Tá chegando ali no patamar da Ubisoft, cara. Porque pelo menos a Ubisoft chegou a mostrar alguma coisa. Gearbox até agora só mostrou blá blá blá. Gearbox University. We're not even charging tuition for this. The Homeworld game started Eita, in the remaster. mid-90s. It would be the first ever truly 3D RTS. Não, já começou mesmo. Não é pré-show não. So that was a big Pô, deal. essa de Homeworld aí, You não know, conheço the late nada disso daí não. Oxe, tem um 3? Eu nem sabia que tinha um 1. Não, Homeworld já é antigo já. Eu conhecia já. É mais jogo mais de estratégia. Ah, tá. Aí, ó, novidades. Vi esse jogo ontem. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. O jogo é assim quando tu conhece a franquia, né? Make your own. A gente tá fazendo 3, aí eu falei, caralho, não conheço nem o primeiro. Eu tô curioso pra jogar esse jogo porque tem o ator que faz o Jake Peralta no 99 Brooklyn, 99 Brooklyn. Uma série de comédia que eu gosto bastante. Eu tô curioso pra ver quem que ele vai fazer. É, Brooklyn Nine, 99 Brooklyn, tanto faz. Quick question. We're not talking about yet, right? That is correct. It's my favorite. Hi, I'm Kayla Belmore, and I'm senior producer on Tiny Tina's Wonderlands. Boa demais. So what's really unique about Wonderlands is it's a looter shooter, which is, pretty classic for Gearbox software, but for the first time ever, we're setting it in a brand new fantasy environment. Even though it's inspired by some of the content we've made before with Assault on Dragon's Keep, a fan favorite. Roll for initiative, suckers! It's a O pessoal do YouTube tava mal quietão, né? new set of O que aconteceu? characters with some nods to Ninguém the falou mais past, nada. but if you've never played a Borderlands game before, you can absolutely jump right in and enjoy it just as much. We're absolutely excited to talk about all of our new enemy types. So that is one of our wyvern enemies. You will absolutely be Pensando fighting sobre them. isso, They're not your average wyvern. So of course we've got goblins. eu não sei se tem como ser ruim, porque porque a da Microsoft vai ser da Microsoft e vai ser da Bethesda, né? A Microsoft, com certeza, a gente vai ver um Halo, Starfield, né? Já tem certos jogos que a gente sabe que a gente vai ver. A questão é se vai ter coisa nova, né? Na Microsoft. Here we are years later, and we keep looking at like, well, Homeworld 3, this has to happen. Caralho, 2003, já faz tempo. É. Eu acho que não, pode ser que não seja a melhor franquia, quer dizer, melhor franquia não, a melhor E3, né, desde todas esses dias, mas com certeza vai ser boa. Esse parece legalzinho, eu não conheço. Apareceu ontem também, apareceu ontem esse jogo. Ah, eu não vi o evento de novo.
Só fiquei sabendo do Elden Ring, do Metal Slug Tactics e acho que só. Acho que os caras não sabem que a gente tem internet, né? Porque eu já vi esse jogo ontem. Não precisa mostrar de novo hoje. Eu tenho e não vi. Mas entendo a crítica. Each victorious knight makes way for a new day to venture into new land. E sabe o que é bizarro? É o mesmo trailer. Por quê? Mas se fosse hoje pra mostrar um gameplay rolando aí, beleza. Mas é a mesma coisa que eu vi ontem. Eles já chegaram a fazer isso em E3 anteriores, né? Tipo, eu chegava... Vai aparecer o mesmo jogo em 2 eventos. Aí num era só o trailer, aí chegava no outro evento e mostrava gameplay. O problema é que é a mesma coisa de ontem, não é... Agora, se Ctrl-C, Ctrl-V é foda. Então, isso que é foda. As the saying goes, Valhalla can't wait. Hello everyone, my name is Juan Maroda. I'm the creative director at Northville. We're just under 2 months away from finally launching our upcoming 10-player co-op action RPG, Tribes of Midgard, and deliver it to you on July 27th on PS5, PS4, and Steam. In Tribes of Midgard, you play as a coisa nova, eu não tinha o cara falando. Desenvolvedor. A coisa nova é o cara falando. Porra, a melhor parte. Falando do jogo e a plataforma que vai ser lançada, né? PS4, PS5 e PC e Steam. You can also upgrade and fortify your village, because each night, creatures from hell will emerge from the depth to attack you. Parece You legalzinho get esse through jogo. the night to go back out to raid enemy camps, dwell in caves, take part in events, go on quests, build anywhere, and of course, loot countless items to gain experience and level up your Viking. We now have 8 classes in the game, each with their own abilities, specificities, and playstyle. As you gain experience, you level up to unlock even more skills, which you can then combine with dozens of runes for over-the-top results. But those nightly creatures aren't even your biggest threat. You must get ready and prepare for your biggest challenge, and I mean biggest challenge to date. Every couple of days, a giant will emerge and walk towards your village with the intent of destroying the seed of Yggdrasil. You must stop it and take it down, whatever the cost, otherwise it's game over. You can of course play Tribes of Midgard completely on your own, but Então tá mostrando coisa nova, então a crítica que eu fiz não vale. to thrive together. We cannot wait to share more information about this ever-growing epic saga in the weeks to come. In the meantime, you can already pre-order the game right now to earn exclusive items and be among the first to defend Midgard. É verdade, hoje é o primeiro dia e Because tá... as they say, Valhalla can wait. Thanks for watching. Sail. At Gearbox University, it's not all textbooks and calculators. Sometimes we like to kick back and have a little fun. A good sense of humor is of vital importance if you want to succeed in these halls. Here's a list of sensible wisecracks you might hear when you're exploring our campus. Why did the tribe of Midgard cross the road? To get to the O Thor side. Knock knock. Who is there? The commando. The commando who? I don't know. What are you axing me for? Welcome to the Home World Diner. Our special today is the dessert of Carrick. Help! I've God fallen, and I can't get up. Claptrap, Tiny Tina, and Mad Moxie walk into a bar. Wait, I think Moxie owns the bar, so why would she be walking in? She'd already be there. And is Tiny Tina old enough to drink? Maybe it doesn't matter in space. Well, that's safe. Also, what's the punchline? And how is Claptrap walking in? I want to say he counts as a unicycle. Okay, we'll work on this before we submit to E3. Gearbox University. Our comedy school is a 2-year degree. Aí, ó. Godfall, PS4, Xbox One. Falei? PS4.
It has just begun. Aí, Danilo. Quem comprou o PS5 querendo jogar Godfall, qual o nome que eu dou pra essa pessoa? Vamos lá, Danilo, acho que você sabe qual o nome. The darkness has breached reality. It is time, my champion. Ô, fala sério, hein? Que sacanagem. Qual é o sentido de lançar um jogo para nova geração e falar esse jogo é nova geração, para meses depois lançar para antiga geração? Eu vejo o contrário, mas nesse sentido é muito estranho. Caralho, meu, é coisa ridícula. Ah, é a Sony, né, caralho? É for the players. Não, nem é da Sony, é de Gearbox, mas tipo, vendeu como um jogo da nova geração. Por que não lançou a porra do jogo PS4, PS5 já? Porque o que não faz sentido é ele ter sido anunciado primeiro como um jogo de PS5, pra depois você receber o jogo pro PS4. É tipo... Olha aí. Sabe, isso que não faz sentido. Se fosse o contrário, ah, beleza. Exatamente, não vendeu o jogo. Não vendeu nada o jogo. E aí, vamos fazer a versão PS4. A Sony tá metido louco, quem vai ver? É. In fact, this past February, we launched the massive Primal update, which included new content such as additional rooms in Tower of Trials, Primal Gear, Ascension... Mas o Marcos, é exatamente isso que você falou. Não vendeu. Por quê? Eles estão anunciando o jogo pro PS4. E com isso estão anunciando novos conteúdos, né? Pra ver se, né, o pessoal se anima pra jogar o jogo de novo. And if you've been struggling in the Ascended Tower of Trials, don't worry, we're adding matchmaking. But really, matchmaking and the PS4 edition are just the tip of the iceberg because we are so excited to launch our first ever expansion. Qual que é o Metacritic desse jogo? Fire and Darkness. Vamos ver, sim, só tipo... Ih, Zé Notinha. Vamos ver. O pessoal fala tanto de nota aí. Vamos ver qual que é a notinha no jogo. Alongside Fire and Darkness, we're also releasing a free content update, which we're calling the Lightbringer Update. The main component of the Lightbringer Update is a new endgame loop. Olha só, 61. In Lightbringer, players will fight off Caralho, eu citei uma. E o dos usuários é 4.9, vermelho, né? Ou seja, só não gostou do jogo. É isso, não gostaram. Basically, if you thought Primal Gear was tough, you ain't seen nothing yet. And then, of course, we want to make fashion the forefront of Godfall, so we have added a huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion. A única razão para eu jogar esse jogo é se um dia derem para Plus no PS4. Aí eu jogo. Mas nunca que eu compro esse jogo. There's a really unique tone and vibe and feel to Homeworld that hasn't been emulated since. Exatamente. Jogo de prateleira. It's not a prequel, it's not a remaster, it is Homeworld 3, it is the next Homeworld. Não, porque tipo assim, qual que é a minha crítica? Porque o Godfall, ele era um exclusivo de PS5. Entendeu? Então você pensa assim, o PS5 vai ter Godfall, Demon Souls, vai ter... Qual mais de exclusivo? Aquele joguinho que vem junto com o console. Aí a pessoa já pensa assim, pô, legal, o PS5 já tem 4 exclusivos no lançamento. E, na verdade, não era exclusivo. Quer dizer, era exclusivo no momento, né? Mas era um jogo que viria pro PS4 depois.
Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes, as well as news and announcements about our latest Scholastic offerings. Gearbox University, we can shape your future. Because não duvido nada aí, e quem sabe mais pra frente, daqui a alguns meses, não tenha Demon Souls pro PS4. We're back. I hope you guys had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products coming. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. You guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. Let's see if he opens. Hey Kevin, you got a minute? Eu acho que vem. Borderlands fans, meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Pretty pumped up right now to meet you guys. Randy, you should tell them actually how big I am in person. Esse cara tá sentado ou tá em pé? Yeah, they can get a good grasp of how much height I put on for this role right now. Dude, you are freaking awesome. Like, you don't understand. Like, you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching your work. You know you're what? blowing my mind. I'm going to say I'll one up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in for. Because you got no idea what I'm doing or how I'm doing or why I'm doing it. You got no idea the level that I came in at. You got no idea how much preparation I've decided to put into this particular character in this role. You got no idea. You got no idea. You don't even know what's under this jacket. OMG! It's metal! You got no idea. My job is to come roda, né? A gente tem plena certeza que roda. Porque igual o Godfall, eu lembro que quando apresentaram o Godfall, o PS5, tá, a pessoa falou, olha só, esses gráficos, não sei o que, pô, olha só, nova geração. Isso aí não roda no PS4. E não é que não roda? E agora, né? Entendeu? Cara, eu falava isso lá atrás, o maluco falava, não, tu é hater. Beleza, tá aí, ó. Entendeu? Então, tipo, tira um filtro, né? Uma coisinha aqui e ali, diminui o FPS, né? Deixa 30, vai rodar. You guys that know and love this world, I promise you, you're going to be in complete awe when you see how real we have made it become. From a place of visual, you know, you're going to believe that you're in this place with us. So, wow, you're making me cry, man. It's dope, my eyes are welling up. No, hey, thank you, man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. Got a weight room in here. Just rolling lifts weights in between takes. You'll know why later. Take it easy, Kevin. Esse comediante aí quase morreu. Ele sofreu um acidente de carro. We still got work to do. We're a little bit more than halfway done with production. And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing. Sinceramente, todos os games da nova geração rodam na anterior. Porra, quem pensa o contrário. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. Sério que acabou? Caralho, se acabou assim, que evento merda. Sério que acabou? Ô, Marcos. Aí, Marcos. Ô, Marcos. Mesmo, Marcos. Eles levam aí, ó, pra poder usar o poder da nova geração. Aí, Marcos. Aí, ó. Aí, ó. Porra, Marcos. Caralho. Ia saber ver onde... Sim, já sei. O que tem agora? Vamos ver o que tem agora. Game Beast Session. Caralho, eu achando que não dava pra superar o evento da Ubisoft em questão de má qualidade. Os dois são ruins. Os dois são ruins. Mas o Gearbox conseguiu entregar menos coisa ainda, né?
Não, caralho, teve porra nenhuma. Então, a Ubisoft pelo menos trouxe a porra do Avatar, né? E o Riders Republic foi legal. Agora a Gearbox não teve nada, velho. Absolutamente nada. Tá bom, David Jones? Caralho. Tô vendo aqui o tweet. Tava o David Jones falando vendo o bagulho aqui. Não, o Gearbox foi horrível, cara. Não mostrou porra nenhuma. Caralho, teve aquele nada. evento que se tu soubesse que fosse assim, ser tão merda, não tinha nem parado. Não, porque ó, ver essa porra. dois jogos a gente viu ontem. Teve ontem. Tinha um jogo novo que é esse. Sei lá o que, 3 aí que eu não sei. Exatamente. O pior que pareça ainda foi. Foi. O que pareça foi pior do que da Ubisoft. Foi pior que a Ubisoft. Foi pior. Realmente foi pior. Caralho, meu. Vai tomar no cu. Ô, sem zoeira. Acho que tem grande chance do evento da Microsoft ser o melhor de todos, porque a qualidade do que a gente já viu aqui tá foda. Pô, não mostra nada, não tem nada pra mostrar. É tipo... Ah, olha só como a gente sabe filmar. Ah, que bacana esse jogo. E fica nisso. Mostrou só aquele blá 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 que ninguém quer ver, tá ligado? Os caras mostrando como que é o pessoal lá dentro. Ah, eu quero saber disso, caralho. Não tô fazendo aqui, querendo fazer amizade com ninguém, eu quero saber desses jogos. Porra, que sim, o Anx falou, o evento da Microsoft é amanhã, a partir das 18? Tá doido? Como assim a partir das 18? Viu errado, cara. Acho que tu viu o 18 dos Estados Unidos, entendeu? Mas aqui às 2 horas. Deve ter visto o horário, tipo 18 PM lá, PM, sei lá o que parece lá. O do Xbox é às 14. É às 14. Even though I know Detective Pikachu, I'm not throwing shade. I'm not throwing Pikachu shade. I'm just saying, in terms of one that's very. Amanhã eu já tô fazendo a live já, deixa eu ver. 2 horas? Não. É 1h30, né? Acho que 1h30 tá bom. Já abro a live 1h30 amanhã. Obviously, want to talk about video games a little bit. I know one of the better jokes is I'm Godfallen and I can't get up. I know you were a big fan of Godfallen. Porque o que vai rolar antes provavelmente vai ser totalmente dispensável, que nem foi o início. Esse pré-show, tá ligado? Eu não sei onde que assiste esse Games Beat Summer aqui. Game Beat Session, não sei. Deve ser na E3 mesmo. Ou é outro evento por fora, tem que pesquisar, deixa eu ver. Maldita Vox de merda. Pô, os caras da Vox falaram que é 18? Is this idea of they had this giant primal update. They're about to give you the Lightbringer update, which is free and going to give you a whole new endgame, let alone Fire and Darkness now, which is paid, but is a full-blown expansion with all this Às 18 é da Warner Bros. E o do Game Beat Session é 18h45. Vou esperar aqui pra ver se começa. Então, ó, amanhã, 12h45. Ah, verdade, ó, 12h45 é pré-show da E3, 1h30 é 24 entretenimento na cara Blade Point. Parece que eu falei zoando, mas realmente é na cara mesmo o nome do negócio. Naraka, né? Eu falei errado. É Naraka, não é na cara não. Enfim. Foi falar que falou certo e falou mas eu falei errado mesmo. Então, vai ter lá um evento aí da 1h30 do 24. E aí Xbox Bethesda às 2 da tarde. E o interessante é que o Xbox vai ser 1h30 de evento. Puta que pariu. É porque vai ser a melhor conferência, né, parça? Caralho, 1h30 de evento. I am in Budapest. I am working on a movie. The fact that I've been there from the Vi uma notícia sobre que tinha lá no hora do Brasil. Cara, que bizarro, né? Did a lot of design and development and even storytelling with all of Isso, 1h30 eu abro a live aqui. I just happen to be the guy that's helping these guys make Grita bem, filha da puta. Então beleza! Eu grito mesmo!
interest that Hollywood's gotten. Tô calmo, In tá? Tô video zoando só. game IP, and I love the fact that Hollywood's investing more and more in video game Tá IP. tentando acordar uma tua mãe arrombado. Some of the video game movies have disappointed me, and I'm really just. Tô tentando. It's not my movie, but I'm doing everything I can to make sure that this team of incredible filmmakers, this director, this Então, mas cast, sim, o X, deve ter rolado aí realmente a confusão no horário dos Estados Unidos, entendeu? the access to myself and all the members of Gearbox to make sure that the authenticity is there. And we're doing everything that we can to make sure that's the case. I don't want to spoil anything from the movie, but it's just unfreaking believable. It's a blast. I can't believe this is happening. Tem que ser a melhor conferência da Microsoft? Não sei, mas pelo jeito vai ser, né? Não é porque do jeito que tá as coisas aqui, porra. Oh, mas sabe o que eu quero que seja a conferência da Microsoft? Tá ouvindo aí, André? André, morreu de susto aí, quase o grito. Like Pokemon Detective Pikachu, and even like what we're seeing. Mateu André de susto, hein? Hopefully they're going to break through that mold. With a franchise like Borderlands, you have a real opportunity there, but I'm just champing at the bit to actually see the movie. It was cool to see behind the scenes a little bit, but I want to see more beyond just like silhouetted production still. So hopefully we'll get that pretty soon. Yes. Did you see the cast list, though? The cast list is awesome. Andy Samberg, Wanda Sykes, Will Arnett, Ashley Birch, of course. Who else am I missing? André morreu de susto. Qual foi, parceiro? Tô falando contigo aí, caralho. Kevin Hart, Jack Black. Alguém falou assim aqui no YouTube. Tem que ser a melhor conferência da Microsoft. Eu falei, não é que tem que ser, acho que vai ser, porque não tem nada, mano. A gente tá vendo aqui, né? Tá sem concorrência, tá ligado? Tipo, meio que, cara, não tem nada. Mas eu ia falar, eu acho que a evento da Microsoft tem que ser o quê? Jogo. Eu também acho é isso, que sabe? A Microsoft até que não é tanto de ficar fazendo é isso, faz um evento de 1h30 aí, de praticamente, sei lá, 1 hora de jogo e meia hora de, né? Alguma coisinha ali, pá, alguma conversa, mas que tem ali só jogo. E coisa nova, né? Coisa nova. Tem que ter, tipo, jogo novo, IP nova aí. Mas cuidado, não bota muito hype aí não, viu? Que eu já fiz isso, nossa. Eu lembro mas... quando a Microsoft anunciou que ia ter 30 e poucos jogos, eu falei, caralho, agora o bagulho vai ser foda. Mas a frustração do caralho. Não, teve 30 e poucos jogos, mas tipo... 30 e poucas merda, né, também, porra. Não todos foram ruins, mas se você pensar, pô, 30 e poucos, pelo menos vai ter uns 10 foda, tá ligado? Mas não foi nem isso. Então. Mas enfim, eu acho que do jeito que tá, vai ser bom. Agora que ela tá porque o lance da Microsoft é o quê? Ela já comprou uma parte de estúdio. Então, o que ela quer fazer? Ela quer mostrar os jogos que os estúdios dela estão fazendo, certo? Tá rolando aí que talvez ela compre mais estúdios. Ou talvez, durante o evento, ela anuncie e compre de novos estúdios. Já vai começar o Halo, né? Só dela mostrar que ela vai comprar novos estúdios e anunciar algumas IPs, só simplesmente anunciar, por mais que não esteja próximo de lançar, mas anunciar novas IPs e compra de estúdio, eu já acho que, tipo, porra, vai ser uma E3 foda, tá ligado? Pelo menos pra Microsoft, né? Porque a Microsoft mesmo, o que a gente sabe que vai ter, com certeza, o Psychonauts 2 e Halo Infinite e Starfield. Isso a gente já sabe que vai rolar. Isso a gente já sabe que vai rolar. Não é que tipo, será que vai, será que não vai? Vai rolar. O lance agora é se vai ter um novo Forza Horizon ou vai ser Forza Motorsport? Vai ter... Eu tô querendo ver essa resposta, o pessoal tá postando bastante no Horizon 5, né? Vai ter coisas do State of Decay 3, vai ter novidades do Game Pass, assim, tipo, o Ubisoft no Game Pass, vai ter, tipo...
IPs novas, vai ter coisa nova da Bethesda, porque da Bethesda com certeza vai aparecer o quê? Vai aparecer Ghostwire e o Deathloop, Deathloop, né? Deathloop. Provavelmente a gente vai ver um gameplay completo, a data de lançamento, não sei o que, vai ter, né? E na Bethesda pode ser que apresente alguma coisa nova, assim, tipo Rage 3, Quake, não sei, assim, uma coisa nova mesmo. Provavelmente na parte da Bethesda vai anunciar mais jogos entrando no Game Pass, né, como o Doom, o Evil Within 2 e o Fallout 3. E acho que é isso, assim, tipo, o lance da Microsoft é que a gente sabe que vai ter jogo. Bastante. Só a gente não sabe se vai ter jogo bom, né? Jogo assim, bom quanto para os novos, né? É aquilo, né? Eu acho que no pior dos cenários ainda vai ser algo bom, diferente das outras aí, tipo, a Ubi. Sabe o que seria legal? Conseguiu mostrar porra nenhuma. Sabe o que seria legal? A Microsoft iniciar a E3 com o Halo Infinite, mostrando um pouco mais da campanha, o multiplayer, e finalizar, sabe como? Mostrando Elder Scrolls 6. Falando, exclusivo Xbox, lançamento 2023. Rapaz, se for assim, eu mereço os 10 subs, hein? Se for esse final de conferência, give me 10 subs aí. E vai ser louco. Imagina só um final dessa, né? Ia dar um choro do caralho. Porra. Se eles, tipo, provarem que o The Elder Scrolls 6 aí vai ser exclusivo. Nossa. Aí que vai dar de gente falando que não liga mais pra The Elder Scrolls, vai. Ah, esse jogo aí que é RPG. RPG é minha vida real, eu não gosto de videogame. Vai inventar qualquer desculpa, né? Aí vão falar que o combate é ruim, que não sei o que. Já ouvi essas desculpas, né? Por isso que eu tô falando. 篝火营地是中国领先的游戏媒体，创立于2018年，致力于为全世界的中文游戏玩家 não, falta 3 minutos ainda. Eu sei que não ia começar o negócio, eu não sei se vai começar ainda. 立足于中国，与多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作关系，源源不断地将最新鲜的游戏资讯第一时间带给全球中文游戏玩家。自成立以来，篝火营地在全网的内容浏览量 vai sim rolar a data, com certeza. Halo Infinite. 我们的愿景是做游戏文化传播者。 E aí? Será que vai rolar mesmo aquele outro evento até agora? Eu não sei onde tem ele. Não apareceu nada. Não sei nem onde tem no YouTube nem na Twitch. Procurei aqui, deixa eu procurar de novo aqui. Peraí, que vai uma coisa aqui. As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, the biggest press conferences, and lots more. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week, with lots of special guests who are going to help us raise money for able gamers. Tá rolando esse evento, mas não sei que canal é esse não. Não. É o que eu tô assistindo já. And as a part of the E3's official broadcast. See you then. Welcome back to E3 live from LA. It's been quite a show. It's not over yet. We're going to look back, ladies and gentlemen, at some of the most historic and iconic moments in E3 history. But I have to apologize for the people who are going to do this, all right? I don't know if you understand what GamesBeat is. It's a great site full of great people like Dean and Mike. But there's also a person there named Jeff Grubb. And Jeff Grubb is not a man you want to know, ladies and gentlemen, but he's in this video, and I'm very, very sorry for it. So without further ado, my apologies, but here is Jeff and Mike from GamesBeat. Será que é isso aí? Vai começar? It's the internet. You're busy because it's E3. Jeff Grubb for GamesBeat.com. Joining me is Mike Minotti, who's going to say hi to all the good people right now. Hi, good people. Mike, it's time to learn to love E3 again because we're jaded games journalists. I understand you put together a bunch of stuff. Tomara que não seja outro blá blá blá, né? Não, Jeff Grubb aí. Memories of E3
You ready to just take me through it right now? I'm happy to do so. Yeah, you know, my heart only has one for E3, so you know, yeah, you can call yourself jaded all you want. I am just a ball of E3 love. Yes. And I'm going You're to roll my it ghost over you. of Christmas, of E3, of gamer Christmases past, future, and present. Yes. Well, not future. Give me datas. That's right, yes. Quero sonhar, não quero jogo, quero sonhar. Scum, but yeah, this will be great. All right, Mike, what is this? Should we set it up or should we just start playing it? No, this is when Sony announced the Final Fantasy VII remake at E3. This is from somebody in one of the front rows. Pra que jogo? Se data eu posso ver no meu calendário a todo momento. Quando tiver vontade de jogar Halo Infinite, eu vejo. 21 de novembro. Caralho, eu acerto. Eu fui a 21 de novembro. Aparece amanhã, 21 de novembro. Eu saio da live e vou jogar no bicho. Pior que a Microsoft começou mais isso agora com a compra dos novos estúdios. Antes ela era mais de entregar rápido os jogos após os anúncios. Né? So you see that. Yeah, you can hear people. You see the big sword, and people are starting to realize what it is. That's right. That's fun. Even that playground there, like if you know Final Fantasy VII, you're gonna recognize that. So yeah, it's kind of very slowly dawning through the audience. Sinceramente, o que eu quero amanhã? Eu quero que tenha novidades pro Game Pass no mesmo dia da E3, entendeu? Então assim que acabar a E3 da Microsoft, já tenha jogo no Game Pass sendo adicionado, disponível pra gente jogar. A data do Halo Infinite, e seja próximo, seja, sei lá, tipo novembro, setembro, alguma coisa de Forza. O Psychonauts 2 que seja mês que vem, o lançamento dele. E algum anúncio de estúdio comprado e tal. E tá beleza. O que vier é lucro. Ih, esse Final Fantasy VII acho que já era. Muito tempo. Acho que o Final Fantasy VII só vai vir depois da porra da curiosidade lá do Intergrade. Snake and Sonic as third-party characters at this point ever wow. in the series. Mega Man. Doing all his great moves. It's incredible. Super Smash Bros. Mega Man 2 music. The beautiful CG art. This is still the best Mega Man has ever looked, by the way. Is this like Smash Bros. Version of him? The kind of like. E os caras hype ainda, né? Tipo, é o mesmo jogo. Aí a cada E3 recebe um personagem novo. Mike, I'm sick of hearing about things that you love. If you're not gonna bring anything that I oh, okay, wait, what's this? Okay, all right, maybe this might do it. O que é esse evento? Os caras vendem outros jogos que nem a gente? Ah, só de ver a água já sei, Sea of Thieves. Zelda Breath of the Wild. Merda, fui tapeado. Eu já joguei o jogo, eu sei que é esse jogo. But I also agreed with the assessment that they needed to change things up. And when they said they were going to change things up and they delayed Breath of the Wild. Mas eu também não entendi. A proposta dos caras vão ficar vendo outros anúncios e conversando, é sério? É isso mesmo? Eu não entendi também. Caramba, gastando horas da minha vida à toa. Puta que eu pariu. Se é pra eu ver dois possíveis clones de eu mesmo, eu me vi no espelho. Oh, here he's gonna laugh. The bird's gonna laugh. I love it for some reason. That's good. It's good. Nossa, que legal esse jogo. Really good. Here it comes. I think about that all the time. I don't know. Just the way they frame that in that song, it gets me pumped up. Like, yeah, here it comes indeed. Oh, novidade, hein? Nunca vi esse jogo. That's great. That is so good. Oh, this is a big boy, Mike. This is a pretty short clip here. I think everyone's gonna know what it is from E3 2004. It's not just about evento que poderia ser um vídeo gravado no YouTube. Sometimes it's just about personalities, and this was like the emergence of the Reginator from 2004. I'm gonna hit play. I'm very excited. My name is Reggie. Foda-se. And we're about making games. Então, não sei o que eu faço agora. Além de Zelda, onde o principal não é a Zelda. Que tal uma opção também. Eu concordo, vai tomar no cu.
Splinter Cell nos trends do Twitter. Ixi. E não tem Splinter Caralho, Cell. sério? Os caras estão conversando ali. Mas o que que tem de Splinter Cell? Pode ir pra casa. Eu só quero mostrar pra vocês como tá bonito o jogo. Do Crash. Apesar que não vai estar em 4K, né? Aí não vai ser uma coisa. Você tá falando do quê? Bonito. Ô, Gui, eu acho que não tem mais porra nenhuma. Então eu vou sair daqui. Eu também vou. Não tem mais nada, a gente já tá uma foto aqui, 5 horas aqui, não aguenta mais ali. Então é isso aí. Valeu aí, pessoal. Eu vou sair aqui, tá? Falou. Falou. Bom. Eu vou encerrar a live aqui. Eu não sei se eu vou fazer live hoje à noite, não. Porque já tá à noite, né? Tipo assim, já tá de noite. Então se fosse fazer live, eu faria live. Agora já vai dar 7. Caralho, já vai dar 7 horas. Eu faço a minha live geralmente 7 horas ou 8. Então, como praticamente já fiz uma live de 5 horas, eu acho que eu vou encerrar a live por aqui, por hoje, né? E eu volto amanhã. Alô. Deixa eu ver. Aqui eles fizeram uma enquete onde o que o público mais esperava era uma parceria com o Game Pass, segundo era uma explicação nova. Ah, entendeu. Olha só. Eu vou dar mais uma fuçada aqui no meu Xbox Series Sexy, né? Quem sabe gravar alguma coisa para postar depois. Mas live mesmo hoje não vai ter, não. É que a gente falou, né? O pessoal tá querendo muito Splinter Cell. O Ubisoft não entende isso, meu. É bicho burro da porra. Faz logo o Splinter Cell logo aí, pô. Pra gente aí. Mais de 10 anos, né? Enfim, obrigado aí, pessoal do YouTube, pessoal da Twitch. Eu vou encerrar a live por aqui. E aí amanhã eu volto a 1h30 da tarde. 1h30 da tarde eu tô fazendo live aqui de novo. Pra gente assistir da Xbox e da Bethesda. E tomara que seja muito boa, porque hoje, rapaz, que sofrimento. Foi sofrido. Falou pra vocês aí. Tchau.